Fazia calor tendo como pano de fundo o pôr do sol, e um homem de capacete e uniforme de construção deu a ordem de entregar a solução de uma betoneira. Enxugando o suor da bochecha, Miles pegou o telefone e ouviu a voz de seu irmão, que estava insatisfeito porque nosso herói não atendeu a ligação por muito tempo. Acontece que o irmão do nosso herói queria se encontrar hoje para discutir alguns assuntos sobre os quais ele havia mantido silêncio. Miles não teve tempo de questionar seu irmão com mais detalhes quando de repente tudo ficou muito barulhento ao seu redor e alguém gritou, alertando sobre o perigo. E enquanto nosso cara observava os cadáveres flutuando, cobertos de sangue e solução de concreto, ele continuou segurando o telefone e pensando nas palavras de seu irmão sobre a reunião de hoje. Um rugido foi ouvido atrás dos rapazes, e um de seus homens saiu voando rapidamente, como se algum animal o tivesse jogado, como se insinuasse que não se devia brincar com ele. O homem que apareceu em seguida era um homem grande e corpulento com uma cicatriz e considerado um agente do 525º Destacamento de Serviços Especiais das Forças Armadas Americanas, chamado Harry. Questionando seu pupilo sobre os ferimentos que recebeu, nosso rapaz começou a se despir, preparando-se para a batalha com o grandalhão. E Harry foi o primeiro a atacar, balançando uma faca em Miles na região da garganta, mas nosso herói conseguiu reagir e se esquivou. Depois disso, nosso cara deu um golpe forte na mandíbula, tanto que quebrou até sangrar, e no ataque seguinte jogou o bandido no chão. Depois disso, nosso cara abotoou o paletó e disse à equipe para embrulhá-lo rapidamente e prestar assistência médica ao recém-chegado. Nosso cara não era daquelas pessoas que gostava de se vestir com trajes formais e coloridos, então, tendo como pano de fundo um lugar bonito e caro, ele parecia um trabalhador comum. O homem parado na porta disse a Miles que, se ele quisesse entrar, teria que ter uma aparência adequada, porque eles tinham um código de vestimenta rígido. Que bom que o irmão do nosso herói chegou a tempo de conhecer o nosso rapaz, pois sabia que poderiam surgir dificuldades com a segurança. Houve uma festa corporativa completa no canteiro de obras, mas um dos trabalhadores ficou muito insatisfeito, pois durante 3 meses de trabalho receberam apenas carne de porco congelada. Mas os outros rapazes não reclamaram, apenas aproveitaram a refeição e beberam cerveja e comeram carne frita. Antes que os rapazes tivessem tempo de descansar adequadamente, carros pretos com os patrões chegaram ao canteiro de obras. Uma das pessoas imediatamente deu um pulo, cumprimentou e saudou o gerente de tal forma que tudo saiu da sua boca. O gerente disse que estava atrasado, então chegou atrasado e perguntou aos rapazes sobre o comandante Miles. Antes que os trabalhadores tivessem tempo de recuperar o juízo, um tiro foi disparado e um dos amigos caiu morto com uma bala na cabeça. Pessoas vestidas com roupas militares e armadas com metralhadoras saíram dos carros, prontas para cumprir qualquer ordem do patrão. Os trabalhadores que celebravam a festa corporativa perceberam imediatamente que tinham apenas alguns minutos de vida, pois estavam cercados e não tinham como escapar. Ao mesmo tempo, nosso herói jantava em um restaurante chique, bebia champanhe, conversava com o irmão sobre seu trabalho. O irmão do nosso herói ficou muito chateado porque Miles estava trabalhando de salário em salário, então se ofereceu para trabalhar com ele administrando um restaurante. Nosso cara recebeu uma ligação e teve que pedir licença ao irmão Joseph e ir ao banheiro atender a ligação. Foi o Lucas quem ligou, que disse que os homens de preto tinham chegado e disse que todos precisavam ser eliminados. Enquanto Miles conversava com seu companheiro moribundo, seus acusados mortos foram jogados em um buraco para esconder todas as evidências sob uma camada de concreto. Depois de algum tempo, um homem com botas militares e colete à prova de balas entrou no restaurante, o que nos contou quais grandes problemas poderiam acontecer. 1 minuto depois, o guarda que cumprimentava as pessoas na entrada foi esfaqueado na garganta e o homem de máscara preta foi ainda mais atrás de seu alvo. Assim que Joseph levantou a cabeça bêbada e abriu os olhos sonolentos, viu como pessoas com coletes à prova de balas e facas o cercavam. Miles correu o mais rápido possível até seu irmão, mas 6 pessoas estavam em seu caminho, que claramente não tinham vindo jantar. No momento seguinte, os oponentes avançaram contra nosso herói, e Miles não ficou perdido, mas pegou uma faca do inimigo e infligiu um ferimento mortal na garganta de seu oponente. Nosso herói derrubou o próximo inimigo com um golpe forte no torso e depois o esfaqueou na perna, tanto que o homem do colete à prova de balas se contorceu de dor por algum tempo. Tirando o paletó, o herói pegou a faca com mais conforto e se preparou para lutar com o resto dos marmanjos, que já avançavam sobre ele com vontade de matá-lo o mais rápido possível. Enquanto isso,
No canteiro de obras, o homem do relógio informou ao seu mestre que logo todos estariam acabados, já que a nova equipe de forças especiais, enviada para matar a última pessoa, estava prestes a terminar e reportar. Mas como o chefe disse que havia iniciado um expurgo, uma brigada não foi suficiente para eliminar o nosso herói, que já havia lidado com os atacantes. E mesmo o irmão de Miles não era tímido, então a equipe das forças especiais falhou e foi completamente massacrada. Enquanto Joseph limpava o sangue do rosto, vozes abafadas foram ouvidas no rádio do Comando Morto, dizendo que eles precisavam matar Miles no primeiro contato. Poucos minutos depois, os irmãos estavam sentados no carro, manchados de sangue, imaginando o que fazer a seguir. Aqui os irmãos aprenderam a verdade um sobre o outro, que um não era apenas um soldado, mas um soldado das forças especiais, e o segundo não era apenas um bandido, mas o chefe de um sindicato triplo. Miles pediu para ser deixado porque não queria colocar seu irmão em perigo, porque agora toda uma horda de forças especiais estava procurando por ele. Mas o chefe do sindicato triplo não teve o menor medo e até se ofereceu para deixar nosso herói perto da delegacia para que fosse mais fácil encontrá-lo. Embora Joseph estivesse brincando, o ambiente onde eles chegaram era tenso e havia muitos agentes por toda parte e eles estavam se preparando para algo. Mas então ele explicou que se a única maneira de os perseguidores deixarem nosso herói para trás for sua morte, então, neste caso, eles irão organizá-lo. Joseph disse que aprendeu esse método com a Yakuza. E isso geralmente é feito quando uma pessoa precisa de uma nova identidade ou quando está fugindo. Todos os preparativos foram concluídos e só faltava esperar pelos convidados necessários que confirmariam que Miles não estava mais neste mundo. O gerente dirigiu-se aos seus pupilos e disse que esta era a última operação do dia e que assim que fosse concluída iriam para o estrangeiro. O segurança que controlava a entrada do território onde acontecia o funeral não teve sorte e levou um soco na cabeça de um soldado das forças especiais. Houve uma briga entre os seguranças de Joseph e os agentes do gerente, que feriu muitas pessoas. Depois de lidar com os guardas, os agentes seguiram em frente, mas um homem muito alto e musculoso apareceu na frente deles, que se colocou como um obstáculo à sua frente, dizendo que apenas familiares foram convidados para este evento. Embora o agente tenha dado o primeiro golpe, isso só deixou nosso grandalhão ainda mais irritado e em resposta ele agarrou o homem com sua mão enorme com tanta força que ele quebrou sua mandíbula. Os capangas restantes do gerente correram para a batalha pelo camarada caído, mas o homem desviou habilmente todos os ataques dos atacantes. Após uma série de golpes no bandido, o bandido levantou o punho sobre o agente e o derrubou com tanta força que o jogou no chão. Enquanto um dos agressores estava caído no chão, tentando se recuperar, o próximo voou em sua direção com tanta força que ambos ficaram feridos na colisão. O gerente olhou com desprezo para seu povo derrotado, então saiu do carro e entregou ao bandido seu cartão de visita, que continha seus dados de contato. Depois que o grandalhão recebeu permissão de seu mestre em relação ao gerente, no momento seguinte ele deixou o homem passar sem lhe causar nenhum ferimento. Tendo se lembrado devidamente do falecido, o gerente se perguntou se Miles realmente havia morrido e o que seu irmão poderia saber sobre o ocorrido. No dia seguinte, os dois irmãos sentaram-se do lado de fora do prédio funerário e discutiram a traição do tenente-coronel James. O herói inventado apontou uma faca para o gerente e se ofereceu para se afastar para falar em particular sobre a morte de Miles. A situação estava tensa, pois a qualquer momento o dirigente poderia morrer nas mãos do nosso herói. Não recebendo uma resposta adequada, nosso sujeito bateu no tenente-coronel James com tanta força que ele caiu com o nariz quebrado, de onde jorrou sangue. Acontece que tudo não passou de uma encenação, planejada do começo ao fim pelo irmão do nosso herói, para que o tenente-coronel acreditasse que Miles realmente morreu. Nosso herói temia que mesmo essa produção não fosse suficiente, e os serviços especiais não ficariam atrás deles, mas continuariam a monitorá-los mesmo depois de tudo que havia acontecido. Mas nosso cara não ia sentar no pescoço de Joseph, mas decidiu sair rapidamente do local seguro e resolver o problema com o tenente-coronel James. Nosso herói não gostou da oferta de seu irmão de trabalhar para ele, tornou-se um bandido e se escondeu e seguiu seu próprio caminho. Para evitar que nosso cara se metesse em ainda mais problemas, Joseph ordenou que seu guarda enviasse pessoas para seguir Miles. Nosso herói não poderia ignorar uma vigilância tão óbvia, porque neste caso não se falava de quaisquer ações imperceptíveis na resolução de seus problemas. Depois de ligar para seu pessoal, alguém se aproximou do gerente e sussurrou que James não deveria se virar se não queria que sua filha morresse logo. Mas então o tenente-coronel deu um suspiro de alívio, porque era sua filha quem havia pregado uma peça nele.
À medida que a conversa avançava, ficou claro que sua filha estava muito cansada do voo, mas ainda feliz por ver o pai. Como pai diligente, James escondeu da filha sua verdadeira profissão para não criar inquietações desnecessárias. O irmão do nosso herói não conseguiu encontrar um lugar para si, então esvaziou todos os cigarros do maço e estava prestes a ir à loja comprar outros, mas a menina o impediu, dizendo que ela mesma atenderia o pedido. Com todo respeito ao seu mestre, ela não podia permitir que Joseph deixasse seu local de residência, pois o chefe da segurança levou consigo o pessoal principal da segurança para acompanhar Miles. Enquanto estava no elevador, Joseph conseguiu dar um passeio, mas com a condição de que seu pupilo o acompanhasse. No elevador estavam mais duas pessoas de terno, que o irmão do nosso herói não tinha visto antes, e voltando-se para elas com o truque de sempre, percebeu que não eram daqui, mas sim enviadas por alguém. Naquele mesmo segundo, o guarda sacou uma faca e atacou a garganta de Joseph, mas o cara se esquivou do golpe com sucesso. Tirando a faca de sua proteção debaixo da saia, Joseph rapidamente começou a desviar os ataques do inimigo, sem esquecer de contra-atacar. Mas o inimigo estava usando um colete à prova de balas, então esfaqueá-lo no peito não surtiu efeito e ele teve que lidar com outros métodos. O cara percebeu que a namorada precisava de ajuda, pois o agressor era muitas vezes maior e mais forte que a garota, e Joseph também tinha que protegê-la. Enquanto o cara lidava com o agente, o segundo não perdeu tempo e foi imediatamente atacar a garota, mas Joseph conseguiu repelir até esse ataque. Saindo do elevador, o ferido foi recebido por dois guardas, um dos quais puxou uma faca da jaqueta e enfiou-a na barriga do irmão de Miles. Agarrando o homem pelo rosto para lhe dar uma lição, Joseph não esperava que fosse uma máscara atrás da qual outro agente estava escondido. Tendo recebido uma arma branca de seu pupilo, o bandido ordenou que seu homem pegasse rapidamente a garota e a levasse para um local seguro. Acontece que esse homem pertencia a um grupo de limpeza, enviado para matar o chefe do sindicato Tríplice, que não queria morrer. Seguiu-se uma briga de facas, durante a qual o assassino enviado interrogou nosso Joseph de todas as maneiras possíveis sobre o paradeiro de Miles. Enquanto isso, nosso herói e sua guarda estavam sob vigilância total, o que não foi difícil de reconhecer, então os caras dobraram a esquina para finalmente ter certeza disso. Depois de dar um soco em quem estava observando bem, nosso herói descobre que este é um de seus amigos que sobreviveu ao último ataque das forças especiais. O nome do amigo era Aloy, que ficou muito mal, tanto que por algum tempo não parou de choramingar e reclamar de Miles pelos danos causados em seu braço. Durante todo esse tempo houve uma luta de facas em que não havia um vencedor claro, e cada lado infligiu ferimentos um ao outro. No momento seguinte, o assassino usou a linha de pesca nas facas para amarrar sua mão de maneira inteligente, posteriormente, esfaquear Joseph seriamente. Após outra pergunta sobre onde estava nosso herói, Joseph pegou uma faca e cortou seus longos cabelos, dizendo que era Miles. E enquanto o inimigo estava confuso, o cara deu o primeiro golpe, mas o assassino o defendeu com a mesma técnica, então o bandido teve que agarrar a linha à força, por isso o sangue jorrou de sua mão. A batalha sangrenta progrediu até o ponto em que não apenas o irmão de Miles foi ferido, mas o próprio atacante teve um corte no rosto. Enfurecido, o assassino avançou sobre Joseph e perdeu o duelo de facas, recebendo muitos outros ferimentos por todo o corpo. Depois que o inimigo já havia perdido toda a esperança de vida, ele começou a rastejar e gritar de agonia, mas o irmão do nosso herói caiu sem acabar com o oponente. Miles, que veio ao resgate, descobriu que Joseph estava inconsciente e sangrando, o que significava sua morte iminente. Ao subir as escadas, o assassino sorriu loucamente e desenhou um X na foto do nosso herói em seu caderno, onde anotou as pessoas que havia eliminado. Enquanto isso, nosso herói Miles lamentava a morte de seu irmão Joseph, que estava em seus braços, coberto de sangue e com numerosos ferimentos. Voltando à sala, seus amigos mais próximos e pupilos começaram a discutir como salvar a empresa, pois na ausência do diretor a turbulência poderia começar. A menina se ofereceu para nomear um novo diretor, mas o chefe de segurança disse imediatamente que sem o diretor anterior, Joseph, a organização desmoronaria. Embora a menina tenha insistido, o grandalhão ficou muito chateado, pois entendeu que tal pessoa não existe na natureza. Lucas tentou impedir nosso cara de agir precipitadamente, mas Miles tinha certeza de que precisava agir, pois os ferimentos que estavam no corpo de seu irmão foram infligidos por um profissional. Miles percebeu que este era o trabalho do tenente-coronel James, que instruiu seu subordinado a contratar um assassino para eliminar Joseph.
Com lágrimas nos olhos, nosso cara disse que iria encontrar aquele assassino e James e depois matar os dois pelo que fizeram ao irmão dele. Em um dos telhados do distrito de tecnologia estava sentado Cooper, diretor de TI da empresa X, descascando uma maçã e falando sobre as oportunidades de ganhar dinheiro nessa área. Aproximando-se da beira do telhado, a grade onde um homem estava amarrado, Cooper começou a cortar a corda, zombando do pobre sujeito. O informante seriamente assustado, que trouxe a notícia de que o chefe do Tríplice Sindicato estava desaparecido e agora a empresa havia parado, jurou que esta era a informação mais confiável que possuía. Depois que Cooper recebeu todas as informações necessárias do homem, no momento seguinte ele cortou todas as cordas e jogou o pobre rapaz do telhado. Enquanto o informante estava deitado no térreo, o diretor da empresa de informática ordenou que todo o quadro de funcionários se reunisse para se deslocar em breve até o local onde ficava a empresa do Tríplice Sindicato. Entrando no armazém de uma mercearia, Miles viu sangue por toda parte, muitos cadáveres, e apenas uma pessoa ainda estava viva, que não iria atacar nosso herói. Acontece que o homem imediatamente reconheceu nosso sujeito e disse-lhe que ele era o braço do tenente-coronel James, que os levou até um lugar e ordenou que seus homens atirassem neles. Um amigo disse a ele que James era muito duro com o nosso cara, porque ele construiu uma estrutura tal que uma pessoa comum não conseguiria lidar com ele sozinha. Com seu último suspiro, seu amigo desmaiou devido à perda de força e sangue, e Miles conseguiu apoiá-lo, pensando consigo mesmo que tipo de estrutura esse tenente-coronel havia criado. Enquanto isso, a empresa de Joseph foi atacada pelos homens de Cooper, que estavam claramente vencendo a luta pelo poder. O chefe de segurança levantou-se e segurou duas pessoas do diretor da empresa de TI. Ele estava descontente por este ser o quarto grupo hoje que estava fazendo um atentado contra sua vida. Então nosso grandalhão foi cercado, e alguns tinham facas em punho, e então o chefe da segurança sugeriu que os bandidos atacassem todos juntos para acabar com isso o mais rápido possível. Um cara de preto saiu da multidão, foi o Miles, que decidiu vingar o irmão, então ele precisa de organização e de gente, pois sozinho ele não dá conta de tal tarefa. Cooper se aproximou de Miles e colocou uma faca nele, dizendo ao cara para não entrar na fila, mas nosso cara não parecia se importar com as palavras de uma nulidade como ele. Tendo recebido um soco no nariz, Cooper se afastou do herói e ficou chocado ao ver que esse homem era como duas ervilhas em uma vagem, como o chefe anterior do sindicato triplo, Joseph. Os bandidos ficaram alarmados e seu diretor ordenou que matassem Miles antes que ele percebesse alguma coisa. Nosso cara habilmente cortou o primeiro grupo de atacantes com a faca selecionada, mas assim que fez isso, chegou imediatamente ajuda, que estava determinada a acabar com Miles. Depois que o herói derrotou todos os atacantes, seu líder não aguentou e pegou uma faca e atacou por trás para ter certeza de matar o arrivista. Com um movimento hábil, Miles desarmou o inimigo que atacava por trás e com um olhar ameaçador forçou Cooper a fugir com seus rapazes de volta ao seu covil. 4 das 5 pessoas importantes estavam presentes na reunião de negócio secreta, e o quinto seria Joseph, que estava desaparecido e não mantinha contato há algum tempo. A menina disse que seus informantes relataram que Joseph estava morto, então não adiantava procurá-lo. No momento seguinte, Miles entrou na reunião com seus amigos, que se disfarçou de James para que pudesse resolver todos os conflitos que haviam acontecido recentemente. A garota que sempre ajudou o irmão do nosso herói disse a Miles para segurar a faca da mesma forma que seu irmão a segurou, e se comportar da forma mais convincente possível com os presentes na reunião, porque qualquer coisinha poderia denunciar nosso cara como um impostor. Foi o maior fórum deliberativo dos chefes da máfia, o Conselho Secreto de Representantes Empresariais. Embora a garota não tivesse certeza de que o plano funcionaria, Miles afirmou claramente que precisava de sua própria máfia para se vingar e, para isso, subjugaria todos os outros membros do Conselho de Representantes Empresariais. Em um canteiro de obras, 2 amigos se encontraram, o tenente-coronel James e o chefe de polícia Alan, que discutiram como estavam indo os negócios um do outro. Embora Alan fosse aparentemente cordial, na verdade ele estava muito infeliz porque James estava fazendo seu trabalho tão mal e não conseguia eliminar o punhado de pessoas que os incomodava. Depois de ouvir as reclamações, James pegou o distintivo de Alan e disse que eles precisavam de um chefe de polícia para o projeto, precisavam de um líder, não de um fracote que pudesse fazer o seu trabalho, porque senão sempre encontrariam um substituto para ele. O guarda que se aproximou e agarrou o tenente-coronel pelo colarinho ficou muito descontente com a forma como James conversava com o delegado.
E naquele exato momento o tenente-coronel agarrou e derrubou o guarda no chão e depois o chutou na cabeça com tanta força que era improvável que ele se levantasse depois disso. Apontando a arma para Alan, James disse que havia eliminado tantos de seus funcionários com os quais nunca havia sonhado, e que não seria difícil para ele se livrar de outro. O assustado delegado prometeu que faria tudo, pois conhece os membros do Conselho Secreto de Representantes Empresariais. Enquanto isso, na reunião, Bill, que é o diretor da área de recreação Y e chefe da máfia, disse que Joseph provavelmente estava morto e que deveria ter sido expulso do conselho há muito tempo. O diretor de entretenimento Basford, um chefe da máfia, disse que Joseph fez uma viagem de negócios e também ficou surpreso ao ver que Bill teve uma reação nada saudável ao mencionar o irmão de nosso herói em uma conversa. Bill estava insatisfeito com o fato de Joseph, na verdade, não ter conseguido nada sozinho, mas apenas confiscado todo o negócio em seu território em pouco tempo e, portanto, deveria ser removido o mais rápido possível. Uma garota chamada Jenny, dona da empresa comercial G e chefe da máfia, entrou na conversa e disse que em conversas como a de Bill, foi ele quem esfaqueou Joseph. Ethan, diretor da Capital R e chefe da máfia, disse que este conselho foi organizado para superar as diferenças entre nós. E enquanto os membros do conselho discutiam entre si, entrou no salão um convidado que eles nunca esperavam ver. Foi Miles, mas com uma aparência completamente diferente, que desempenhou o papel de seu falecido irmão Joseph para resolver conflitos entre gangues e realizar sua vingança. Quando Miles se sentou à mesa, Jenny percebeu imediatamente que o penteado dele havia mudado, então ela não o reconheceu imediatamente. Bill, como sempre, começou a ser sarcástico com suas piadas estúpidas, às quais o novo Miles não ficou perplexo e respondeu de tal forma que o mafioso ficou com um olhar confuso. Na reunião, o nosso herói afirmou que não iria mais ouvir a opinião das pessoas que fazem parte deste conselho, ao que Basford ficou muito infeliz, porque na verdade isso significava que nosso herói estava fazendo ainda mais inimigos para si, o que seria difícil de lidar. O olhar com que o nosso rapaz falou e tomou uma decisão significava que ele estava confiante na sua decisão e que ninguém poderia contestá-lo ou impedi-lo. Depois que Miles e sua equipe deixaram o conselho, eles foram para casa, mas antes que pudessem chegar lá, o carro deles foi cercado por todos os lados, dificultando a fuga. Bill saiu de um dos carros próximos e imediatamente se virou para o nosso cara para mostrar seu ar. Colocando o soco inglês na mão e cerrando o punho com força, o mafioso estava determinado a lidar com Miles de uma vez por todas. Depois de quebrar a janela do carro, Bill disse que queria ficar com a empresa que nosso herói possuía. Antes de tudo isso acontecer, Miles estava dirigindo um carro e seu chefe de segurança perguntava sobre os resultados de uma reunião. Acontece que o nosso rapaz disse aos amigos que havia um rato no conselho que trabalhava em duas frentes. A suspeita recaiu sobre Bill, que casualmente deixou escapar em uma reunião ao conhecer nosso herói sobre um funeral e um esfaqueamento. Porém, o que aconteceu na sede da empresa nada tem a ver com o funeral. Dados os acontecimentos recentes, o nosso homem decidiu não aparecer novamente na reunião do conselho até identificar o rato. Portanto, nosso herói fez de tudo para que o rato aparecesse sozinho ao soprar fumaça em seu buraco, e então houvesse uma chance de pegá-lo. Muitos carros e pessoas de Bill cercaram o carro do nosso cara, então não havia para onde ir, e nosso herói teve que brincar um pouco com ele. O amigo de Miles ficou muito furioso porque um carro tão caro seria danificado por alguns bandidos, então ele não se conteve e contou tudo para o chefe da máfia. Ao se aproximar, Bill, sem hesitar, deu um soco no rosto do atrevido subordinado do nosso herói, mas o cara conseguiu bloquear o golpe com a mão. Enquanto a briga acontecia, vários outros carros se aproximavam do local de encontro dos dois mafiosos, o que significou a chegada de mais alguns convidados. Acontece que foi um dos membros do conselho de Ethan que chegou a tempo de parar a luta entre os dois mafiosos. Embora Bill tivesse seus próprios motivos para se opor a isso, ele afundou imediatamente quando uma voz familiar foi ouvida atrás dele, que ele nunca esperava ouvir. Era um homem idoso, de aparência respeitável, chamado Archie, da seita Gudo, explicou o chefe da segurança do nosso herói. Costumava ser uma das maiores empresas desta cidade, governada por certos 9 punhais, e eram chamadas de seita Gudo. Os guardas pessoais de Bill ficaram seriamente assustados quando ouviram falar desse homem da seita Gudo. Parecia que estavam prontos para fugir ou se render a qualquer momento, pois ninguém queria mexer com ele. Só de olhar, ficou claro que esse homem estava muito mais bem treinado do que todos os caras que estiveram presentes nessa batalha. O chefe da segurança saiu do carro e cumprimentou o velho,
ao que Archie lhe deu um tapinha cordial nas costelas, contando-lhe sobre sua baixa estatura. O mafioso, que há poucos minutos estava pronto para matar Miles, imediatamente mudou de ideia e recuou, pois não queria inimigos desnecessários e problemas com grandes campanhas. Ethan convidou Miles para uma reunião para discutir alguns negócios, e para isso se ofereceu para ir de carro até o local do encontro, já que o carro do nosso herói estava danificado. Embora o chefe da segurança devesse ir com nosso herói, Miles o convidou para ficar para que velhos amigos pudessem conversar por mais tempo, e ele próprio iria com Ethan para negociar. Durante a conversa, Ethan disse ao nosso herói que ele não deveria ter saído dessa forma, pois isso poderia criar conflitos com outras grandes organizações. Ao que nosso herói respondeu que estava irritado com a conversa sobre o lugar que sua empresa merecia no conselho. Quando nosso herói perguntava ao interlocutor o que ele realmente queria, o carro deles parou no cais, o que foi muito suspeito. Enquanto Ethan explicava ao nosso cara que na verdade ele queria ainda mais potência do que tinha, um homem bateu na janela do carro. Poucos minutos antes, Archie ficou surpreso ao ver que Bill acertou melhor que o bazar, mas também não se esqueceu de perguntar ao amigo sobre como voltar para Gudo. Mas então o velho disse ao amigo que a empresa que Miles dirigia iria se desfazer em breve, e era um negócio fechado. Quando a porta do carro se abriu, nosso rapaz foi recebido por pessoas da mesma seita Gudo, o que significou grandes problemas. O primeiro pensamento que veio à mente do nosso herói foi que o informante não era outro senão Ethan, que constantemente colocava raios nas rodas do nosso cara. Miles ordenou que Lucas estivesse preparado para emergências, então ele imediatamente entrou em ação e nocauteou o motorista do carro. Saindo do carro, nosso herói estava decidido a lidar com um monte de gente da seita, mas pelo olhar do careca ficou claro que nem tudo acabaria rápido. No carro de Bill, um dos guardas perguntou ao chefe do que um bando de sectários é capaz, pois sua força é muito maior que a da seita Gudo. Tendo atingido seu subordinado com uma dourada na cabeça, Bill disse que eles não são tão simples à primeira vista, porque antes sua organização era a mais forte desta cidade. O mafioso disse que a organização de Gudo se baseia em 7 punhais e viu com seus próprios olhos do que os membros de sua seita são capazes. No entanto, se alguém conseguir destruir a seita Gudo e os membros de sua organização, então essa pessoa será mais forte nesta cidade. Ponto final. À noite, 2 pessoas sentaram-se num dos locais de pesca, discutindo o destino da companhia do nosso herói e quem deveria absorvê-la primeiro. O chefe de polícia insistiu que agora era hora de tomar a decisão de expandir o poder da empresa de Ethan, porque a organização de propriedade de Miles estava em ruínas e se tornou presa fácil para outros mafiosos. Mas Ethan duvidou de tomar esse tipo de decisão, pois não havia razão para iniciar uma guerra entre organizações mafiosas. Antes que uma das adagas de Gudo tivesse tempo de terminar seu discurso, o punho de Miles voou contra ele com toda a força, sem a intenção de ceder alguma seita. Nosso herói disse ao resto dos membros do Gudo que ele não se importa se eles são movidos por seus egos ou pelas ordens de outra pessoa, ele irá destruir todos eles. Quando Ethan estava prestes a sair do carro, uma adaga que pertencia a Lucas voou em sua direção, e ele não iria deixá-lo ir assim. Os amigos ficaram surpresos que um dos integrantes do punhal levou um soco no rosto, já que o careca era considerado forte entre eles. O primeiro que conseguiu desferir um duro golpe em nosso herói foi Léo, integrante da gangue Gudo e 7º punhal da organização. A segunda pessoa a chutar a cabeça do nosso herói foi Marvin, membro da gangue Gudo e o 9º punhal da organização. Antes que nosso cara tivesse tempo de se cobrir adequadamente, ele foi atacado pelo próximo membro da gangue, cujo nome era Paul e que era o 8º punhal. Cada um dos adversários era forte e trabalhavam harmoniosamente como uma equipe, então nosso herói precisava quebrar sua formação e esmagá-los com um ataque. A certa altura, Russell agarrou nosso cara pelo colarinho com uma das mãos e prendeu sua cabeça com a outra, enquanto Caleb dava um soco no rosto de Miles com toda a força que podia. Embora a seita Gudo fosse muito antiga e sua antiga glória já tivesse desaparecido há muito tempo, essas palavras foram contraditas por uma coisa que ninguém conseguia controlar: os membros Gudo também eram fortes mesmo depois de um tempo. De pé sobre o corpo do chefe da segurança, que estava inconsciente, Archie disse que era tolerante com o amigo, dado o passado deles, e que seria melhor para o amigo não desafiar o destino. Saindo do carro para ver como o amigo estava, pois fazia muito tempo que não voltava, Lucas alertou Ethan para não fazer nada fora do comum. E permaneceu no lugar. Ethan estava confiante de que seus rapazes conseguiriam lidar com Miles, então disse a Lucas que sua vitória era uma questão de tempo. E o amigo do nosso herói disse que eles não sabem quem contataram, então se ele não sair,
Esses velhos vão morrer. Os adversários avançaram, mas Lucas veio em auxílio de Miles, chutando com o pé um dos membros da seita no rosto. O próximo punho lançado pelo inimigo foi defendido com tanta velocidade que o homem sofreu muito com a resposta de Miles. Num dos treinos, um amigo do nosso herói explicou que existem pessoas que transbordam de força e resistência e que não desistem tão facilmente. Portanto, se você encontrar essas pessoas, paralise sua perna ou braço para que não possam usá-lo, porque por mais fortes que sejam em espírito, seu corpo não será capaz de resistir às leis da física. No momento seguinte, um membro de Goldial estava deitado no chão, se contorcendo de dor e segurando a perna machucada, e Miles ficou parado como se nada tivesse acontecido. E então vieram à tona as lembranças de Ethan do que o chefe de polícia disse sobre o mafioso, com quem decidiram acabar, porque antes seu irmão foi chamado com um golpe. O imobilizado Caleb sentou-se na frente de Miles e não pôde fazer nada, pois nosso herói quebrou braços e pernas, e posteriormente, golpeou-o com o punho para acabar com o velho de uma vez por todas. No último momento, Ethan saiu do carro e gritou para Miles parar, pois queria resolver tudo conversando entre eles. E então Ethan disse ao nosso cara que a briga que nosso herói acabará de causar e a agressão na Assembleia não era nada parecida com o que Joseph teria feito, o que significa que Miles, o irmão gêmeo, fingindo ser Joseph, estava por trás de tudo. Naquele momento, Lucas saltou até os rapazes, que aos poucos foram recuperando o juízo após a luta, e disse que precisavam se acalmar, pois os dois mafiosos estavam discutindo alguma coisa. Archie chegou e viu que seus companheiros não pareciam em muito boas condições, ao que Caleb respondeu que esse homem que os venceu não era tão simples na realidade. Durante as negociações, Ethan sugeriu que Miles desse informações e um arquivo para a organização que os estava caçando e, em troca, pediu que a empresa de Miles se tornasse sua aliada. O capanga tentou impedir nosso herói, pois acreditava que se tratava de um negócio muito bom e, graças a isso, foi possível construir uma relação de confiança entre suas organizações. Mas o nosso cara não ia dar ouvidos a nada, e mais ainda queria destruir esses mafiosos, porque foi por causa desses bandidos que seu povo e seu irmão morreram. Ethan insistiu que apesar do que fizeram com Miles, não foi um mau negócio, e se nosso herói quisesse ter certeza de tudo, ele poderia dar uma olhada nos arquivos que continham todas as informações. Tirando uma faca do cinto, Miles apontou para todas as pessoas da seita Gudo e disse que não iria negociar, e que a partir de agora toda a gangue faria o que nosso herói ordenasse. Chegando mais perto, Archie pegou a faca de Miles e disse que nesse caso ele iria como refém do nosso rapaz, já que ele é o diretor executivo da Goldial. Mas Miles sabia de quem era a vida muito querida pela seita Gudo, e nem mesmo o bandido conseguiu convencer nosso cara do contrário, então disse a ele que só ele mesmo decide quem irá com ele e quem não irá. Há 5 anos, decorria um interrogatório numa das salas, onde Miles foi interrogado pelos federais, uma vez que tinha atravessado a fronteira e era considerado espião de um país estrangeiro. O homem de terno perguntou ao nosso rapaz qual missão ele estava realizando e quem era seu chefe, mas nosso Miles respondeu a todas as perguntas importantes de que se tratava de informação confidencial. Aí Miles pediu para ele dar um telefonema para que explicassem ao cara de preto de onde ele era e que missão estava cumprindo, mas o homem recusou. Ele disse que pessoas do norte como nosso herói não são muito bem-vindas, e Miles não receberá nenhuma ligação, pois também não são estúpidos e não permitirão que o suspeito conte com a ajuda de seus subordinados para estabelecer sua identidade. Enquanto o homem acusava nosso sujeito de comunista e mercenário, a porta da sala se abriu ligeiramente e entrou um cara que se apresentou como Major James. Embora o homem de preto tenha insistido que deixassem nosso sujeito para uma investigação mais aprofundada, o tenente-coronel da inteligência, tirando os óculos, respondeu rudemente que haviam detido o homem errado. Nosso herói saiu da sala com um amigo, seguido pelo federal, que ficou surpreso ao ver que todos os seus guardas estavam inconscientes. Quando os rapazes desceram as escadas, um carro e amigos já os esperavam lá embaixo, que cumprimentaram cordialmente o companheiro de armas. Miles sentou-se no apartamento e olhou para a foto de seus camaradas e relembrou com amargura os últimos dias e como era servir. O chefe de segurança, Stephen, que chegou, disse que os capangas de Ethan estavam vigiando as pessoas certas, e também disse que estava extremamente insatisfeito com o que nosso herói estava fazendo na organização que antes era administrada por seu irmão Joseph. Numa das tabernas, o tenente-coronel James estava sentado a uma mesa, conversando ao telefone com a filha e dizendo-lhe para comer bem e não se preocupar com ele. Enquanto o tenente-coronel falava ao telefone,
O delegado entrou na sala, sentou-se e pediu a mesma coisa que estava na mesa de James. Alan disse que tudo estava resolvido e que a Assembleia Geral da Máfia deveria resolver isso em breve, mas não houve notícias deles. O delegado disse que ele foi uma pessoa cruel a vida toda, mas até ele tinha nojo de trabalhar com aquele bando de bandidos. James tinha um plano para lidar com os bandidos, que incluía assumir o controle da Assembleia Geral, e o Departamento de Resistência eliminaria o grupo de Miles para que eles não interferissem. Enquanto isso, Archie estava no segundo andar da sala e conversava ao telefone com seu chefe, o jovem Sr. Ethan. Do outro lado da linha, Ethan pediu desculpas, já que Archie precisava estar nas mãos de Miles para que a máfia cumprisse a vontade de nosso herói. E o velho disse que o jovem mestre não deveria se culpar, pois a iniciativa foi dele, e o resultado não saiu da forma mais satisfatória, apesar de um bom plano. Aproximando-se da mesa onde Lucas estava sentado no sofá, Archie ouviu a intimidação do rapaz e disse que a ideia foi inteiramente dele, então não se arrepende de nada. O bandido exigiu que a organização que seu irmão dirigia fosse devolvida a ele, já que nosso herói não estava cumprindo suas responsabilidades, mas Miles era contra, pois havia assumido o controle da máfia Ethan. Stephen estava insatisfeito porque, em vez de construir relacionamentos de confiança e liderar a organização como antes, Miles subjugaria todos e eliminaria aqueles que não obedecessem. Tirando o paletó e arregaçando as mangas, Stephen sugeriu testar a teoria do nosso cara de que tudo pode ser resolvido com os punhos. Nesse mesmo segundo, Miles atacou rapidamente o chefe da segurança, acertando-o com o joelho, mas o grandalhão bloqueou o ataque com a mão. Stephen agarrou nosso herói pela gola e o jogou no chão com toda a força, mas Miles conseguiu se recuperar e imediatamente atacou seu oponente, chutando o bandido no queixo. Archie percebeu que a organização deles, construída apenas com base na força, não duraria muito e ninguém iria querer seguir um homem como Miles. O velho disse que se você reunir todas as pessoas que dependem da força e do ego de uma gangue em um só lugar, elas simplesmente começarão uma briga entre si, que será chamada de guerra. Stephen continuou seu pensamento dizendo que você então começará a se livrar das pessoas que brigam e traem, e isso levará ao fato de que você acabará encontrando alguém em quem confia e segue. Tendo quebrado tudo ao seu redor e espancado seu companheiro, nosso herói saiu da sala, dizendo que estava enganado e que esse assunto não poderia ser resolvido apenas com força bruta. Sentado no sofá e conversando pacificamente, o velho disse que se uma organização se baseia apenas na força, então já é um exército. E o Lucas que partiu respondeu que no caso deles só podem contar com a força, pois não podem confiar em ninguém. Miles saiu da sala e viu seu amigo e disse que de agora em diante eles deveriam fazer tudo do seu jeito e criar sua própria organização de assassinos profissionais. Deitado no chão, Stephen relembrou um momento de sua vida. Há 4 anos, um homem chegou ao seu restaurante coberto de sangue e com os olhos de um assassino chamado Joseph. Ambal imediatamente comentou que não gostava de clientes fumantes e Joseph pediu desculpas por seu comportamento, porque era seu hábito. E atrás de Joseph estavam corpos ensanguentados que claramente não vieram ao restaurante pedir nada, como relatou o cara. Stephen disse ao visitante para sair do estabelecimento o mais rápido possível, pois não queria que o rapaz criasse ainda mais problemas. Antes que o bandido tivesse tempo de terminar suas palavras, vários outros bandidos chegaram ao estabelecimento, um dos quais era o empresário de Hulk chamado Charlie. O homem disse a Joseph que o gerente local não aceitava bandidos como clientes, e o cara disse que era um cliente regular, então ele foi autorizado a estar neste lugar. Charlie foi até Joseph e olhou atentamente para o cara e percebeu que foi ele quem havia brigado com seus caras da gangue Hulk. Enquanto o bandido decidia o que fazer com o rosto bonito do cara, Joseph disse a ele que ele era simplesmente nojento por se considerar o empresário de Hulk. Com um sorriso maníaco, o cara pegou a mão de Charlie e disse que o Capitão Gancho era maneta. Então depois de alguns minutos foram ouvidos gritos vindos do restaurante, o que horrorizou todos os guardas que acompanhavam o bandido. Poucos momentos depois, o bandido estava sentado coberto de sangue, com um ferimento grave no braço, gritando acusações para Joseph de que seu chefe viria matá-lo, e os caras atrás acalmaram o bandido e se ofereceram para levar seu chefe ao hospital o mais breve possível. Stephen, que testemunhou o que aconteceu, não sabia por que Joseph deixou esse homem ir tão facilmente, mas o cara disse que na verdade Stephen fundou este lugar não para visitantes comuns, mas para lidar com pessoas como Charlie. E acrescentou que é óbvio que o Bruiser quer lidar com todos os bandidos que vêm para este lugar.
Stephen disse que com tais ações o cara faria sérios inimigos para si mesmo, mas Joseph foi inabalável e disse que estava pronto para ajudar o bandido nesse assunto, já que ele era de uma organização que não tinha medo de tais inimigos. O valentão disse ao cara para amarrar o cabelo e lhe entregar um elástico, e em resposta ele ouviu de Joseph que sua comida era simplesmente horrível e que ele não deveria mais cozinhar. 4 anos depois, Charlie sentou-se cercado por seu povo e reclamou que não conseguia se acostumar com a mão e quem quer que fizesse isso, nunca perdoaria tamanha humilhação. Ele se lembrou do insulto por 4 anos e agora decidiu se vingar do agressor. Enquanto sua organização estava fraca e deixou o conselho de administração, eles tiveram uma chance de vingança. Havia cerca de 50 pessoas na gangue de Hook que se animaram e estavam prontas para seguir o líder até o fim, em busca de vingança. Poucos minutos depois, houve uma batida na porta, o que deixou a turma desconfiada, e então, após derrubar a porta com o bandido, entrou um homem forte, de chapéu, luvas e casaco, com aparência ameaçadora. Em uma das obras, o patrão perguntou ao bandido Tim que ele sabia quem pintou o grafite em forma de estrela na lateral dele, mas o cara não respondeu nada, apenas olhou friamente na direção do patrão e da arte. Algum tempo depois, em um dos armazéns da construção, Miles conversava com Lucas sobre seu amigo russo, que estava escondido e trabalhando como trabalhador particular em um dos canteiros de obras. No momento seguinte, a porta do armazém se abriu e entrou nosso bandido Tim, que ainda não havia encontrado o traidor e, portanto, não tinha intenção de retornar à sua terra natal. Miles e um amigo vieram conversar com ele, mas antes que ele pudesse dizer uma palavra, o bandido Tim, apelidado de Cão Pastor, atacou o cara com uma faca. Desde os primeiros segundos ficou claro que era quase impossível chegar a um acordo com tal pessoa, mas um pendrive apareceu na frente do rosto de Tim. Embora nosso herói estivesse à beira da morte, ele também tinha certeza de que sua proposta interessaria ao bandido russo. Por isso Miles não hesitou em sua decisão. Depois de tirar o capacete de construção, havia uma tatuagem em sua careca branca como a neve, como se houvesse um demônio real dentro do homem. No caso de te arrombar a porta e entrar no covil dos bandidos, o bandido estava confiante em suas habilidades, então não teve medo de que fizessem alguma coisa com ele. O chefe dos bandidos ordenou que seus homens se livrassem do intruso, então muitas pessoas atacaram imediatamente o bandido Tim. Mas o que eles não esperavam era a pistola que apareceu na frente de seus rostos, refletindo o medo e o horror das armas. Em um movimento rápido, Tim nocauteou o cara acertando-o com a parte de trás da arma, o que chocou o segundo atacante. O cara não teve tempo de sacar a faca e apontá-la para o bandido, quando um punho voou em sua direção, nocauteando-o e fazendo perder a faca. Os caras que assistiram a essa foto perceberam imediatamente que era melhor pegar esse intruso no meio da multidão, então correram para Tim com toda a turma. Tendo cercado o bandido por todos os lados, os rapazes não sabiam que com um movimento fácil o russo derrubaria um dos agressores, pegaria uma faca e mataria seu oponente a sangue frio. Isso horrorizou Charlie, que claramente não esperava ver uma bagunça sangrenta e clama por ajuda de seu subordinado diante de seus próprios olhos. Lucas chegou a tempo e mandou Tim parar, pois senão haveria mais sangue e baixas entre os bandidos, e eles não precisam disso. Lucas ligou e disse que o diretor da gangue de Hook havia sido capturado, e agora ele era o único que sobrou de toda a gangue, pois todos os outros estavam mortos. Charlie sentou-se de joelhos e chorou que agora tudo tinha chegado ao fim, já que apenas uma pessoa os havia derrotado, e Lucas ficou ao lado dele e conversou ao telefone com um amigo, dizendo que os russos são caras muito perigosos com quem é melhor não brincar. Do outro lado da ligação estava Miles, que estava satisfeito com as habilidades de Charlie, que sempre trabalhou por dinheiro. Enquanto Miles esperava pelo inimigo e falava ao telefone, ele não ouviu o oponente atrás dele e estava pronto para atacar nosso herói com uma faca. Esse garoto era um agente de outro país, cujo nome era Robin, codinome Iron Calor, e ele estava fugindo. Apesar de ter apenas 17 anos, ele empunhava habilmente uma faca, então nosso herói era frequentemente forçado a bloquear seus ataques de faca. Tendo perdido a faca, Miles cumprimentou o amigo, chamando seu codinome e dizendo que o conhecia, e o menino, por sua vez, ficou surpreso ao ver que o desconhecido conhecia. Há 3 anos, numa fábrica, um homem de boné andava de um lado para outro e fazia um discurso aos recrutas, que o ouviam com atenção. O comandante disse aos rapazes que eles estavam na fronteira entre o sul e o norte, onde as pessoas se reúnem para fazer negócios. E se criarem produtos do norte, outros irão levá-los para o sul e vendê-los lá, o que significa que fizeram todo o trabalho sujo para estes porcos capitalistas no sul.
O homem que se opôs a este tipo de capitalismo chamava-se Spencer e é o comandante-chefe do Departamento de Inteligência para Operações Especiais, que anteriormente tinha 4 anos de experiência em operações e 12 missões anti-Sul. Mas esta não era uma simples fábrica de produção de materiais para venda ao Sul, e também preparavam monstros que se tornariam agentes para a realização de operações contra esse capitalismo. A Operação Iron Calo foi uma operação que envolveu o uso de uma rota mais próxima do sul para colocar agentes da fábrica para missões sangrentas. Durante o dia produziam produtos e à noite eram treinados como agentes profissionais que se dirigiam de forma independente ao sul com os produtos que eles próprios criavam. Só que havia uma falha no plano deles, nomeadamente, depois de algum tempo, uma das pessoas do capitalismo deu doces a Robin, que o nosso rapaz considerou uma recompensa por todo o trabalho que tinha feito. E o sabor era tão promissor que o cara comeu a caixa inteira, porque o mundo em que ele vivia todos os dias era de muito trabalho e treino exaustivo, então nem toda criança aguentava. 2 anos depois, enquanto os meninos treinavam, Spencer estava dizendo ao seu comandante que usava a boné que levaria mais 2 anos para eles pousarem depois de concluírem o treinamento. Mas o comandante estava convencido de que eles precisavam desembarcá-los esta semana, já que era uma ordem de superiores, então Spencer não poderia fazer nada além de cumprir a ordem. Uma noite, Robin fica sabendo por seu tio, que o tratou com doces, que sua fábrica está sendo fechada, e por seu chefe que eles estão sendo transferidos para o sul, então nosso rapaz ficou muito chateado. Enquanto o cara comia os doces, seus amigos iam retirar o motorista e assumir o caminhão, e pediram ao Robin que se apressasse com os doces, porque no sul ele poderia comer quantos quisesse. O cara queria proteger o motorista, já que ele não tinha feito nada de errado, mas seus colegas não iriam ouvi-lo, pois o motorista não teria levado espiões para o sul por vontade própria. Antes que seu parceiro tivesse tempo de terminar de falar, Robin rapidamente desferiu um golpe fatal no pescoço com uma faca, ao qual um membro da equipe não conseguiu reagir a tempo. Poucos minutos depois, todos os integrantes de sua equipe foram mortos a sangue frio pelo sujeito para proteger o tio do motorista e ir com ele para o sul. Às 3h30, o instrutor pessoal e todo o pessoal foram brutalmente mortos por Spencer, e às 3h55, após a traição do instrutor, o agente secreto, tirando a máscara, começou a agir. E depois que a limpeza de toda a fábrica foi concluída, o agente solicitou a vigilância de um agente norte-coreano de codinome Iron Calo. O relatório da operação foi escrito por Miles, que na época era agente da contra-espionagem militar da Coreia do Sul e tinha 4 anos de experiência em operações na Coreia do Norte e participou de 18 operações contra a Coreia do Norte. Nos dias atuais, nosso herói derrotou Robin em uma luta de faca e disse a ele que suas habilidades são incríveis e que só podem ser obtidas no norte. Seguiu-se uma conversa e descobriu-se que Miles não estava lá para matar Robin, mas para fazer um acordo com ele. O que deixou o cara feliz e comeu os doces com prazer, esperando que seu novo amigo, que cuidava dele nas sombras, lhe diria. Em um dos hotéis, uma garrafa de champanhe voou em direção a um homem e quebrou em seu rosto, sendo lançada por ninguém menos que um dos chefes da máfia, Bill, que estava muito descontente com o seu povo porque 3 hotéis foram forçados a fechar as portas e o escritório distrital disse não saber o motivo. A ala pediu desculpas de todas as maneiras possíveis por suas palavras e ações erradas, e também disse que foi informado de que se tratava de uma ordem de seus superiores. Um homem entrou correndo e salvou o outro da represália do diretor Bill contra ele, dando a notícia de que a gangue Oaks havia sido eliminada pela companhia de Miles. Aí Bill mandou reunir todos os caras, pois eles iriam até o nosso herói para um confronto e resolver os problemas que surgiram. Bem na saída, um cara estranho de capuz estava sentado em uma cadeira, que imediatamente começou a atacar as pessoas que passavam por Bill, chamando-as de bandidos que não escondiam suas intenções. Antes que o estranho pudesse terminar seus insultos, o punho de Bill voou para ele, que estava claramente insatisfeito com a revista Desconhecido. O cara se esquivou do golpe, e James, que estava sentado ao lado dele, interveio para defender seu pupilo e pediu a Bill que não continuasse a briga, dizendo que seus meninos às vezes eram rudes. James convidou o mafioso a sentar-se ao lado dele e prestar-lhe alguns serviços, para que mais tarde os negócios do bandido piorassem e ele não perdesse tempo. Sentando-se em uma cadeira, Bill respondeu sarcasticamente que o único serviço que poderia prestar a eles era tirar dali os convidados indesejados. O cara sentado ao lado dele riu, jogou o capuz para trás e disse que o Sr. Mafia estava andando sobre gelo muito fino e que deveria diminuir a velocidade.
James tirou os óculos e disse a todos para se acalmarem, e se o diretor Bill recusasse esse favor, ele imploraria por misericórdia de joelhos. Os lobos são os principais predadores da família dos canídeos, que eram menores que um tigre, mas sua história de se tornarem predadores era diferente dos demais. Essas criaturas vivem e caçam em matilhas e são governadas por um único líder que é o líder carismático que representa a matilha, o verdadeiro alfa. Tal pessoa foi Bill, que, como um líder ambicioso e carismático, reuniu ao seu redor apenas os melhores representantes de bandidos e bandidos, prontos para segui-lo até sua morte. Bill não concordou em se ajoelhar e implorar por misericórdia, mas James tinha seus próprios planos, então puxou uma pistola da jaqueta e deixou claro que simples bandidos não eram páreo para eles, caçadores armados. Atrás de James apareceram pessoas mascaradas, em cujos olhos só se podia ler uma coisa: eram profissionais na sua área e estavam prontos para cumprir qualquer ordem, mesmo que isso custasse a vida. Bill entendeu que James queria iniciar uma guerra, mas o tenente-coronel respondeu que queria fazer um acordo comercial em vez de agravar a situação. Bill observou que, embora o acordo fosse bom, se algo desse errado, sua gangue morreria e eles nem teriam que lidar com as consequências. Por isso era estúpido confiar em tais ofertas. Depois de rasgar os documentos em pedaços, Bill disse que não confiaria nessas pessoas, mesmo que fossem profissionais em sua área, porque a confiança deve ser conquistada nos negócios. Enquanto caminhava pelo corredor, Miles contatou Lucas e disse-lhe para esperar enquanto ele e Iron Calor partiam para a ofensiva. Ao conhecer os bandidos, Robin rapidamente sacou uma faca e fez cortes na região da garganta dos bandidos, para que os rapazes não tivessem tempo de entender nada, já que não estavam preparados para tais truques por parte do menino. Depois de passar por bandidos mentirosos e conversar ao telefone com Lucas todo esse tempo, Miles nunca esperou ver uma faca na frente de seu rosto. Foi um bandido, um segurança que saltou para enfrentar os intrusos de maneira adequada, mas nosso herói conseguiu reagir e torceu o braço do agressor. Enquanto Miles ouvia atentamente a história de Lucas, bandidos armados com armas brancas e ansiosos para lidar com os novatos já corriam em direção ao nosso cara e Robin. Lucas disse que entre os motociclistas tem um cara com prazo, que se você der dinheiro ele vai fazer tudo o que você mandar, então chamaram ele de vendido. Enquanto matava bandidos com Robin, Miles pensou nas palavras de Lucas sobre tal cara, e pela expressão em seu rosto, nosso herói começou a formular um plano de como usá-lo. Além de eliminar Charlie e a turma do gancho, também foi necessário destruir diversas organizações subordinadas que poderiam interferir em seus planos de Miles. Assim que nosso rapaz terminava uma tarefa, ele informava aos seus homens que não deveriam hesitar e deveriam passar rapidamente para a próxima, pois o inimigo poderia contra-atacar. Antes que nosso herói pudesse terminar de falar, um machado já estava voando em sua direção, que ele pegou facilmente com uma mão, e os caras que assistiram ficaram claramente em choque porque Miles pegou o machado na hora. Nossos rapazes foram recebidos por uma organização chamada Carrascos, cujo líder era Aloy, que estava pronto para chutar de forma decisiva os convidados indesejados que invadiam seu território. Miles ordenou que a Andorinha de Ferro lidasse com os inimigos, então, afastando o chefe, os caras começaram a brigar com Robin. Dando uma estocada, o bandido cortou com uma faca o doce de Robin, que conseguiu se esquivar do perigo no último segundo. Robin ficou surpreso ao ver que os caras não eram bandidos comuns, mas talvez tivessem passado por treinamento militar, caso contrário, os gulosos teriam acabado com eles imediatamente. Aloy olhou por trás e com um sorriso se gabou de seus rapazes que estavam passando por treinamento intensivo em algum lugar. O bandido disse que não só Miles pensa com a cabeça, mas outros também, então o chefe deles enviou caras semelhantes para as pessoas, para a organização do nosso herói, para que todos logo os obedecessem. Enquanto Aloy conversava e ganhava tempo, nosso cara e Robin estavam cercados por todos os lados, e ficou claro que não havia como contornar isso sem lutar. Enquanto Miles considerava seus próximos passos, Robin disse ao nosso herói para dobrar a recompensa pelo acordo, já que ele iria lutar com profissionais. Dito isto, Robin correu direto para os bandidos treinados, girando com maestria a faca na mão e pronto para matar todos eles, por mais perigosos que fossem. Com movimentos hábeis e rápidos, Robin cortou seus oponentes um após o outro, e em seus olhos havia um desejo de sangue e um desejo de acabar rapidamente com aqueles que estavam em seu caminho. Assim que o cara abriu o caminho, Miles imediatamente correu para a saída, pensando consigo mesmo que agora a polícia estava trabalhando com a máfia de Bill e agora seria muito difícil prosseguir. Bem na saída nosso rapaz esperava um motociclista com pé de cabra, que corria a uma velocidade vertiginosa, querendo matar nosso herói.
Um carro chegou ao prédio, onde o tenente-coronel James e o assassino Austin estavam sentados, conversando sobre como haviam se envolvido no negócio criminoso. Austin não entendeu por que Joseph ainda estava vivo, já que ele o matou pessoalmente, e o tenente-coronel explicou que precisava verificar pessoalmente sua morte antes de deixar o local. James não gostou do fato de o assassino ter feito um trabalho ruim, então disse que não haveria consequências se ele tivesse trazido o corpo de Joseph imediatamente. A psique de Austin não aguentou e ele começou a rir furiosamente e a gritar que deveria ter trazido o cadáver de Joseph e previsto novos acontecimentos. Ao mesmo tempo, um motociclista com pé de cabra correu a toda velocidade ao lado de Miles e só acertou a faca do nosso herói, que conseguiu se esquivar do golpe. A primeira coisa que nosso cara pensou foi que o motociclista Deadline já havia sido atraído por seus oponentes para o lado deles antes que seu pessoal tivesse tempo de fazê-lo. Todos esses conflitos foram muito longe e evoluíram para uma situação difícil onde nosso herói ficou em desvantagem, pois não foi fácil lutar contra um motociclista assassino. No Médio Oriente, no Afeganistão, na zona de guerra mais perigosa, no deserto, onde existe uma natureza selvagem e dunas de areia sem limites, foi criada uma organização. Ou seja, o 66º Batalhão de Soldados criou uma unidade especial multimissão que estava pronta para executar com eficácia ordens complexas do Estado em tais condições. As armas que as pessoas usaram pertenciam às forças aliadas, mas mesmo assim as circunstâncias mudaram e foi necessário encontrar lacunas. O homem que explorou as brechas entre bandidos e militares, ganhando dinheiro dos dois lados, agora se chama Deadline. Extremistas que tentam promover os seus próprios interesses durante a turbulência e empresas vaidosas ansiosas por explorar os seus interesses para alcançar os seus próprios objetivos. Na zona de guerra mais perigosa, esse era o tipo de vida que o cara vivia, cheia de circunstâncias mutáveis. E se você não conseguisse lidar com essas circunstâncias perigosas, você se tornaria apenas mais uma vítima no caminho das pessoas gananciosas. Algum tempo depois da explosão, o motociclista sobreviveu e direcionou toda a sua raiva contra aqueles que ousaram enganá-lo e traí-lo, matando todos em seu caminho. Depois de algum tempo, o barulho do motor diminuiu, os gritos e os tiros cessaram e apenas os rastros de sangue das rodas da motocicleta permaneceram no lugar. Miles percebeu que o inimigo segurava um pé de cabra na mão esquerda e o usava para mirar nos pontos mais fracos, cortando e quebrando os ossos de seus oponentes. Acontece que o assassino apagou a luz da motocicleta, e agora era difícil para nosso herói navegar no espaço, principalmente se defendendo dos ataques do inimigo, que, aparentemente, estava bem orientado na escuridão. No momento seguinte, o motociclista deu um golpe na escuridão, o que danificou a mão direita do nosso rapaz, quebrando a arma do herói, e agora era impossível usá-la normalmente. Enquanto isso, eclodiu uma briga em uma das organizações, onde muitas pessoas da máfia e da organização mercenária participaram da batalha. O homem de óculos estava claramente seguindo as ordens do delegado, dispersando todos os bandidos que ousavam se aproximar dele, espancando todos sem piedade. Um homem da seita Gudo Archie, que usava luvas especiais com uma placa de ferro na ponta dos ossos, veio em auxílio da organização de Miles. Archie imediatamente notou o cara de óculos, que ele claramente não parecia alguém que se envolveria em guerras de gangues entre máfias. Tirando o paletó e apresentando-se como chefe executivo de segurança da empresa de Miles, ele estava furiosamente determinado a mutilar com os punhos qualquer intruso que invadisse sem ser convidado. Por sua vez, Michael, que trabalhava na Delegacia de Casos Especiais e atualmente atua como comandante-chefe do grupo especial do projeto, tirou os óculos e falou sarcasticamente com o oponente. Depois de derrotar um grupo de caras, Archie mirou em seu líder, e os capangas de Michael nunca esperaram que o velho fosse forte o suficiente para lidar com eles. Tendo entrado em uma briga verbal, Archie não teve tempo de responder ao cara antes que um punho já estivesse voando em sua direção, o que claramente poderia ter matado qualquer oponente despreparado. Archie errou os próximos golpes que o inimigo desferiu e não conseguiu desviar, pois desde o primeiro golpe ficou claro que o velho estava claramente perdendo velocidade. Seja como for, nosso herói não poderia ficar muito tempo no mesmo lugar, pois caras leais que lutavam na organização o esperavam. No segundo seguinte, o motociclista avançou furiosamente em direção a Miles e ergueu sua motocicleta acima da cabeça do nosso cara para esmagá-lo de uma vez por todas. Mas foi uma manobra enganosa, e o golpe seguinte atingiu o bloqueio do nosso rapaz, que mal conseguia ficar parado atrás do motociclista.
Quando o sangue começou a escorrer de sua testa, nosso herói começou a pensar que o motociclista o estava enganando pela quinta vez, e aos poucos todo o plano que Miles havia construído começou a desmoronar. Percebendo que o inimigo não poderia ser derrotado por seus próprios métodos, Miles começou a pensar e se adaptar ao inimigo para estudá-lo e encontrar pontos fracos. Miles estava tão concentrado que não percebeu como seu amigo Stephen se aproximou por trás, que se ofereceu para ajudar nosso rapaz a lutar contra o motociclista. Enquanto isso, Michael esfregou o pescoço e ficou surpreso ao ver que o velho bandido se revelou forte e não quebrou após uma série de golpes brutais. Antes que o agente tivesse tempo de terminar seu discurso pretensioso, o punho feroz do velho já voava em sua direção, do qual Michael se esquivou com dificuldade. O agente argumentou que o bandido tinha uma velocidade incomum para seu tamanho, o que significa que ele tinha mais ases na manga, além dos que viu. Assim que Michael aumentou a distância para pensar em suas futuras ações, no mesmo instante viu Archie aparecer na sua frente, que estava pronto para matá-lo com seu golpe forte. No próximo golpe direto, o agente quase perdeu a consciência, pois o inimigo não era apenas rápido, mas muito forte, por isso era difícil escapar ou bloquear seu ataque. Agarrando sua cabeça com uma das mãos, Archie viu que o inimigo estava derrotado e suprimido, mas ainda não quebrado, enquanto tentava de todas as maneiras possíveis se libertar de seu aperto mortal. O ataque que Michael tentou desferir com uma faca afiada foi apanhado pelo velho com uma das mãos, o que horrorizou o agente, pois não sabia o que fazer a seguir. Em seu próximo ataque, Archie jogou Michael no chão com tanta força que havia um traço de sangue do golpe, e o próprio agente não conseguiu mais se levantar. Miles não sabia se havia quebrado o braço ou apenas um hematoma, mas a coisa mais importante que interessou ao cara foi o que aconteceu com sua organização. O Bruto explicou que tudo ficaria bem com sua organização, pois havia alguém ali que não poderia ser derrotado. Seja como for, esse motociclista teve que ser tratado primeiro, pois sem um plano ele não poderia ser derrotado. Enquanto nosso herói se perguntava como derrotar o assassino, o bandido pegou sua jaqueta e enrolou-a na mão, e disse que precisava derrubá-lo da motocicleta, pois tinha vantagem sobre nossos rapazes. O inimigo não esperou o bandido se preparar, mas avançou a toda velocidade contra o amigo do nosso herói e já balançou um pé de cabra para remover o obstáculo em seu caminho e chegar até Miles. O que o motociclista definitivamente não esperava era um golpe direto que parasse seu veículo e o derrubasse do lugar. Quando o assassino foi jogado para trás junto com sua motocicleta, o chefe da segurança olhou para o nosso rapaz com olhos cheios de determinação, como se dissesse que agora nosso herói não está sozinho. Nosso menino de 11 anos sofria bullying quando criança, então chorava muito, mas seu irmão Joseph era forte e sempre protegeu seu irmão gêmeo. Naquele dia, nossos gêmeos foram atacados por mais alunos da sexta série, mas Joseph bateu em todos eles e ficou na frente de Miles, coberto de hematomas e escoriações, e disse a Miles para parar de chorar, caso contrário ele iria bater nele também. Ao contrário de Miles, Joseph era forte, e quando nosso herói enxugou as lágrimas e olhou para seu irmão e para aquela montanha de valentões derrotados, ele viu que, por mais forte que fosse o inimigo, Joseph não recuaria dele. Naquele dia, nosso cara percebeu que não gostava do irmão porque ele sempre defendia alguém, mesmo que houvesse uma multidão de bandidos contra ele. Aos 15 anos, Miles se concentrou em seus estudos, e seu irmão Joseph estava totalmente envolvido em sangrentas brigas de rua entre estudantes. Uma multidão de curiosos espectadores sempre se reunia em torno do irmão Miles, que gostava de assistir à apresentação que Joseph estava fazendo. Aos 15 anos, ele reuniu ao seu redor os melhores amigos que estavam prontos para acompanhá-lo nos bons e maus momentos, porque Joseph era um líder para eles. Embora fossem 4 amigos, e contra eles estava um estudante do ensino médio que claramente pesava mais e talvez estivesse envolvido com artes marciais, e ele não estava sozinho, mas nossos rapazes não tiveram medo de enfrentar um oponente formidável. Ficou claro pelos ferimentos dos amigos que sua condição física não teria permitido que eles prejudicassem de alguma forma o estudante do ensino médio, que estava pronto para dar uma lição aos arrogantes novatos. Joseph acenou com a mão e disse a seus camaradas aleijados para descansarem hoje, e agora ele mesmo cuidaria de todos os problemas. Assim que os alunos do ensino médio e Joseph deixaram o local onde uma multidão de curiosos se reunia e chegaram a um local deserto, o cara imediatamente abaixou a cabeça até o asfalto para pedir desculpas aos mais velhos por sua inexperiência. Os alunos do ensino médio ficaram pasmos com a mudança repentina de caráter, pois estavam determinados a brigar com esse garoto, que declarou publicamente que iria resolver tudo. Erguendo a cabeça,
Joseph disse que admirava o veterano Oliver, que está no ensino médio e até ocupa um lugar significativo lá. Oliver gostou do cara, então ele disse que estava de bom humor hoje e que deixaria Joseph ir, em troca, daria uma surra em seus amigos. E então o rosto do cara mudou novamente e disse que ele se fez de bom menino para deixá-los ir, mas agora eles não tinham piedade à vista. No momento seguinte, ele enfiou a caneta que o cara segurava com tanta força na mão na perna de um estudante do ensino médio, que não esperava que o cara tivesse coragem e ousasse ir contra ele. Depois que o veterano gritou de dor na perna, o cara chutou a cabeça do aluno mais velho com toda a força, jogando-o para trás. Joseph começou a falar sobre seu primeiro amigo, que todas as manhãs corria pela vizinhança entregando correspondência para ajudar sua irmã mais nova, mas os alunos do ensino médio quebraram sua perna. Os hooligans ficaram pasmos porque o menino ousou falar contra seu líder, e um deles deu um soco, mas errou, pois Joseph evitou o ataque a tempo. O irmão do nosso herói continuou sua história, dizendo que seu segundo amigo desenvolveu um hobby e começou a ajudar sua mãe a cozinhar quando ela abriu uma loja de kimbap. Embora sempre trouxesse para a escola o kimbap, que estava caindo nas pontas, ele não o traz mais porque não consegue mais cozinhá-lo, pois seu braço foi quebrado por alunos do ensino médio. Os caras agarraram Joseph, mas ele continuou dizendo que gostaria de conhecer a irmã do primeiro amigo e que comeriam kimbap juntos. Ficou imediatamente claro que os caras não estavam jogando limpo, segurando o irmão do nosso herói enquanto o terceiro o acertava no rosto, mas isso é normal em brigas de rua. Joseph agarrou o valentão pelos cabelos e bateu com a testa na cabeça dele com toda a força que pôde, e continuou falando sobre seu terceiro amigo que sofreu um ferimento na cabeça. O irmão do nosso herói trouxe lembranças de seu amigo, que estudou muito e agora está com um ferimento na cabeça. Miles odiava seu irmão gêmeo pelo tipo de vida que levava, pois ele conseguia fazer coisas que não conseguia, e naquele exato momento nosso herói pulou do nada e chutou o rosto de seu agressor. Joseph ficou surpreso que seu irmão gêmeo tenha ajudado o mais velho, pois ele costumava sentar e estudar, tentando não interferir nos problemas das ruas e da escola. Com um sorriso no rosto, nosso herói disse ao irmão gêmeo que ele não tinha jeito para estudar, pois ainda não conseguia entender nada, mas aqui ele poderia ser como José. O irmão mais velho ficou feliz porque o irmão mais novo finalmente se superou e veio em auxílio do mais velho, já que antes todos os problemas com confrontos e brigas de rua eram resolvidos por Joseph. Voltando à realidade, o chefe da segurança jogou fora o motociclista junto com seu veículo, e nosso herói lembrou que ainda hoje nosso cara quer muito ser como o irmão mais velho. Miles percebeu que era diferente de seu irmão e que era difícil para ele se tornar como ele, então pensou em todas as coisas que fez na organização de seu irmão. Aquecendo e esticando os braços, Archie disse que estava quase terminando aqui e também estava ficando velho para esse tipo de trabalho, então provavelmente iria desistir em breve. Mas, lembrando-se do jovem mestre, pensou que talvez fosse muito cedo para ele deixar o posto, então, esticando as mãos, disse aos bandidos restantes que o atacassem. Stephen, curvando-se diante de Miles, disse que faria de nosso herói um verdadeiro símbolo da organização que seu irmão possuía. Mas primeiro teremos que lidar com o motociclista, que se levantou e estava pronto para continuar a luta com a nossa galera. Enquanto nossos rapazes conversavam, o motociclista conseguiu recobrar o juízo e apertar com mais força o pé de cabra na mão, como se guardasse rancor dos convidados, que já começavam a irritar-se com suas travessuras. O assassino subiu na motocicleta e desenrolou o pé de cabra, mas naquele momento recebeu uma mensagem em seu telefone, informando que o dinheiro já havia sido repassado para ele, e assim que terminasse o primeiro caso, deveria ir para o próximo. Apontando o dedo para Steven, o motociclista disse que se lembrou de quem quebrou o farol, deu meia volta e partiu em direção desconhecida, enquanto nossos rapazes ficavam parados cuidando dele. Houve silêncio na sala, e até mesmo organizações subordinadas e agentes veteranos sensíveis compreenderam que era impossível interferir em uma luta entre dois predadores perigosos. Não importa como Archie derrotou seu oponente, ele, por sua vez, apenas sorriu e riu, dizendo que os ataques do bandido eram muito fracos. O oponente desferiu o próximo raio com tanta força e velocidade que Archie mal teve tempo de se fechar, mas mesmo assim sua luva de ferro foi danificada. Mas mesmo que o velho conseguisse bloquear seus golpes, ele imediatamente atacou as aberturas, e os ferimentos infligidos indicavam que esse inimigo era muito mais forte do que aqueles com quem ele teve que lidar. O olhar sanguinário e as lâminas ensanguentadas do assassino indicavam que este homem ansiava por mais batalhas, sangue e violência. Por mais que Archie tentasse,
Ele não conseguiu acertar o assassino, que habilmente evitou todos os ataques do velho e, rindo em resposta, infligiu cortes com facas. Com um ataque poderoso, o velho decidiu esmagar o oponente, mas apenas sorriu sarcasticamente e disse que o bandido era muito ingênuo em suas ações. Antes do golpe final do assassino, a ordem de retirada foi ouvida em voz alta, então todos começaram a se reunir e levantar seus companheiros feridos para sair rapidamente do local da batalha. O assassino descontente foi abordado por Michael, que disse que seus superiores haviam ordenado uma retirada, então eles seguiram em frente e seguiram novas ordens do chefe. Mas o assassino agarrou o cabelo do agente e disse que o cara era patético, que estava tentando fugir do local da briga e com isso o irritou muito. Tendo tirado o rádio de Michael, o assassino ouviu a voz de seu comandante, que deixou claro que eles tinham outro plano, então ele precisava ser flexível e recuar com todos os agentes. Um carro chegou ao prédio da organização de Miles, de onde saíram o próprio herói e Stephen, correndo direto para seu amigo ferido Archie. Enquanto Bill e o tenente-coronel pensavam em seu plano maligno no carro, Miles e seus amigos relaxavam na sala, discutindo problemas urgentes. Enquanto Lucas dava o nó na gravata de Robin, ele também ficava de olho em Tim, que já tinha se apaixonado pela faca de açougueiro. Enquanto nossos rapazes descansavam, Miles bem vestido entrou na sala com sua secretária e se ofereceu para discutir todos os assuntos como verdadeiros mafiosos. Stephen acompanhou seu amigo Archie até o carro e disse que nosso herói e sua organização não precisavam mais de sua ajuda. Mas o velho não ficou chateado, e até sorriu e riu, dizendo que estava cansado da culinária local e dos problemas entre máfias e agentes. Stephen pediu um favor, dizendo ao velho para ficar com a organização de Miles, mas Archie foi contra, porque acredita que Miles é capaz de proteger sua organização e as novas pessoas nela. Enquanto isso, na organização de Gudo, todos os membros da máfia estavam inconscientes, e havia sangue por toda parte, e a quarta adaga estava em seus joelhos e com as últimas forças dizendo aos seus agressores que Gudo não cairia tão facilmente. Quem derrotou Gudo foram os assassinos do motociclista e Austin, que foram contratados pelo tenente-coronel, estando em conluio com um dos chefes da máfia, Billy. Minutos antes, na organização de Gudo, o quarto punhal, Caleb, apresentou os documentos de rendimentos da empresa, e o patrão se surpreendeu ao ver que o lucro deste mês foi menor que o do mês passado. Embora Caleb tenha se desculpado pelas más notícias, Ita assumiu toda a culpa, dizendo que parte da culpa era dele, já que sua frivolidade também desempenhou um grande papel. Um dos punhais de Gudo com a perna quebrada sentou-se e riu, dizendo que isso não era nada comparado aos problemas anteriores que eles haviam resolvido. Ao ouvir um som suspeito, um membro de Gudo dirigiu seu olhar para a porta, e Marvin disse que iria verificar que tipo de ruído estranho vinha de não tão longe. Assim que saíram pela porta, os membros da gangue disseram a Marvin que ouviram um som suspeito vindo de uma motocicleta, embora estivessem no terceiro andar. Olhando para baixo do lance de escadas, eles viram um motociclista correndo em sua direção com um pé de cabra, e no reflexo do capacete do assassino puderam ver rostos surpresos que não esperavam tal incidente. Depois de arrombar a porta e invadir o escritório da gangue Gudo, o motociclista balançou com segurança o pé de cabra, derrotando todos os inimigos que estivessem em seu caminho. Mas mesmo assim os Gudos não ficaram confusos nem com medo, pois eram veteranos que já haviam participado de muitas lutas. Como boxeadores experientes que estão sempre prontos para qualquer coisa, eles usaram seu histórico, experiência e habilidades para lidar perfeitamente com todos os inimigos. Porém, o aparecimento de um inimigo com um estilo de luta completamente diferente, que eles nem imaginavam, os surpreendeu e ao mesmo tempo se perguntou como resistir a ele. Deadline viu isso como sua maior fraqueza, então enquanto as feridas dos membros da gangue Gudo ainda estavam cicatrizando, ele os atacou, confiante em sua vitória. E depois do Deadline, as pessoas chegaram em ternos pretos, usando um crachá indicando que pertenciam à organização de Bill. Caleb imediatamente percebeu esses distintivos, então gritou que sabia de quem eram eles, e o fato de estarem aqui significava uma violação direta do acordo e uma declaração de guerra ao comitê. A sétima adaga de Gudo esqueceu que sua perna estava machucada e no momento seguinte atingiu um dos convidados com tanta força que o jogou na direção dos demais. Caleb entendeu que as feridas de seu amigo ainda não haviam cicatrizado, então ele precisava pelo menos cuidar do motociclista e proteger o jovem mestre do perigo. Tendo protegido seu amigo com o braço quebrado do assassino da motocicleta, o quarto punhal ordenou que seu amigo cuidasse do jovem mestre enquanto eles prendiam os intrusos.
Oitavo, a adaga Goldial agarrou o motociclista pela perna e gritou para Caleb acertar o assassino rapidamente antes que as coisas piorassem. Com o próximo movimento poderoso de sua perna, a quarta adaga atingiu o motociclista na cabeça e, se não fosse pelo capacete, uma pessoa comum poderia ter sofrido um grave ferimento na cabeça. Por mais que Ethan gritasse, os rapazes não permitiriam que seu líder fosse colocado em perigo. Então, embora feridos, estavam prontos para lutar até o último suspiro. Chovia lá fora enquanto um dos punhais tentava colocar seu líder no carro para salvá-lo de um lugar perigoso, enquanto o jovem mestre brigava constantemente e tentava ficar e ajudar seu povo. Embora o líder não estivesse feliz com seu povo e consigo mesmo por abandoná-los, ele ouviu seus pupilos quando soube que eles perderiam tudo pelo que lutavam. E tudo chegou ao momento em que a quarta adaga de Gudo estava de joelhos, tentando com todas as suas forças se levantar, e acima dele estava Bill, que estava satisfeito por ter derrotado o famoso grupo mafioso. Sentado no carro, Ethan pensou que seus esforços não eram suficientes para levantar a organização do chão e, sob sua liderança, ela desmoronou. Enquanto os rapazes dirigiam o carro, um motociclista os ultrapassou e jogou algo de ferro embaixo do carro, o que assustou seriamente o motorista, que não estava preparado para tal. Ao perceber a tempo que se tratava de estacas de ferro para bloquear os carros, o motorista pisou forte no freio e virou para a direita para não esbarrar neles. Ethan ficou alarmado com o ocorrido quando seu amigo saiu do carro e disse que não poderia ir mais longe com ele, então ele mesmo teria que ir. Enquanto o jovem mestre corria o mais rápido que podia na chuva, as últimas palavras que Russell disse antes de deixá-lo ir passaram por sua mente. Eles são as adagas de Gudo e a arma de seu chefe, e ele é seu mestre, o que significa que não importa o quão patético Ethan possa parecer, ele representa sua organização. Quando chegaram à organização Miles, as pessoas ficaram surpresas ao ver que o jovem mestre parecia em péssimas condições, como se tivesse passado por uma guerra. Tudo o que ele poderia pedir naquele momento era a ajuda de alguém em quem confiasse, ainda que não totalmente. Essa era a organização do nosso herói. Nos olhos de Archie podia-se ler cuidado e pena, bem como a preocupação de que a organização na qual ele passou seus melhores anos estivesse desmoronando e caindo em desuso. Miles não podia ficar parado observando com indiferença o indefeso chefe do mafioso, com todas as suas forças, se molhar na chuva, pedindo ajuda a outro. Então sugeriu entrar e discutir tudo. Ethan começou a contar rapidamente o que havia acontecido, mas Miles o interrompeu, dizendo que eles estavam apenas discutindo algo interessante, ou seja, a destruição do comitê. Enquanto isso, um homem estava deitado em um dos quartos, e a garota olhava levemente para ele e verificava o soro para que, se algo acontecesse, ela pudesse trocá-lo. E em outro lugar, um velho, que é o presidente de sua organização e chefe da cidade, sentou-se e acendeu um cigarro. Ao ver um menino de 8 anos que correu até o velho, ele imediatamente escondeu o isqueiro, fingindo que nada havia acontecido, e o menino acabou não sendo tão estúpido. Portanto, ele imediatamente avisou o velho que se o visse novamente com um cigarro, o mataria por tal comportamento. Com uma cara de pena, o avô disse que não fumaria mais e pediu ao menino que abaixasse a lâmina até o chão. O velho ficou surpreso com as novas palavras que o jovem mestre conhecia, mas o rapaz imediatamente apontou para seu tio, o guarda-costas, que estava com um olhar culpado na frente de seu chefe. Olhando para o velho, o menino disse que o avô luta super legal, mas o velho respondeu que não é assim. O chateado não acreditou no velho, pois todas as pessoas o consideravam o melhor da cidade, então o menino puxou a mão do avô para mostrar-lhe suas super habilidades. Levantando-se do seu lugar habitual, o senhor idoso respondeu que não estava mentindo para o menino e estava falando a verdade, pois o melhor desta cidade não precisa saber lutar. O velho continuou a dizer que o melhor deve ter um espírito forte, porque o melhor não pode curvar-se diante dos outros. Embora não fosse legal, e o velho fosse mesmo fraco, ele era considerado o mais forte da cidade, pois sabia liderar as pessoas e tomar decisões difíceis. Ethan, que acordou, repassou essas memórias em sua cabeça e lembrou que seu avô e a organização que ele construiu eram um sonho para ele. Houve barulho por toda parte, e seu fiel camarada Archie saltou alarmado sobre ele. Ethan ficou pensando que o sonho que ele tanto valorizava e acalentava foi destruído durante a noite, e sua organização caiu. Miles disse ao diretor Ethan para descansar com seu pupilo e ganhar forças, pois em breve dariam o próximo passo. Colocando água fervente em copos, Miles perguntou se a organização de Ethan estava pronta para ajudá-los, e Archie respondeu que eles fariam o que fosse necessário. Depois de mandar embora seu pupilo, Ethan respondeu que queria discutir algo,
mas na verdade queria fazer uma pergunta. O jovem mestre perguntou se Miles era realmente o diretor desta organização e para onde Joseph, que anteriormente dirigia o local, havia ido. Em vez de dar uma resposta clara, Miles disse que Ethan estava realmente com medo de que houvesse algo com que ele não pudesse lidar. O jovem mestre percebeu que seria melhor ser mais amigável com a organização de Miles, então mudou o assunto para negócios, perguntando com quem Miles planejava colaborar em seguida. Colocando o copo sobre a mesa, nosso herói perguntou diretamente a Ethan se ele era capaz de ajudar sua organização na luta contra os adversários que estavam no caminho de nosso rapaz. Ethan disse que a organização de Miles lutará oficialmente contra o comitê e a máfia de Bill, e ele não sabe como a organização dilapidada do jovem mestre pode ajudar nosso herói. Como a máfia de Bill violou o acordo do comitê, então, tendo contado isso ao resto dos membros do comitê, eles teriam iniciado uma guerra, mas Miles trouxe Ethan de volta ao chão, dizendo que só ele era realmente fraco aqui, já que na verdade o jovem mestre era o elo mais fraco. Enquanto isso, Bill estava com o diretor Basford, que estava descontente com seu amigo por atacar a organização de Ethan e destruí-la. O mafioso disse que atacou primeiro porque quis, e tinha esse problema desde criança, então resolveu corrigir o que o incomodava. Embora o diretor Basford estivesse insatisfeito, seu amigo o acalmou, dizendo que tudo isso fazia parte de seu plano e que ele só precisava esperar pela próxima reunião do comitê. Depois de algum tempo, Ethan parou na escadaria onde deveria acontecer a reunião do comitê, mas os grandes homens ficaram no caminho, que cumprimentaram o jovem mestre com sorrisos e zombaria. Uma bituca de cigarro caiu no terno do mafioso, o que significava que agora ninguém reconheceria o poder de alguém que não tinha força nem poder por trás dele, então ninguém tinha mais medo de expressar diretamente a Ethan tudo o que pensava sobre ele. Um chefão sombrio atrapalhou a máfia, bloqueou o caminho e disse que uma reunião estava acontecendo lá dentro, e apenas 4 chefes das principais organizações poderiam participar. No momento seguinte, os guardas ouviram um barulho na entrada da sala e correram até onde Ethan lidava com o bandido. O ataque não pôde ser evitado, e o guarda seguinte bateu com um pedaço de pau na cabeça do mafioso, que não conseguiu repelir o ataque, pois não sabia lutar tão bem quanto seus subordinados. Após receber uma pancada na cabeça, Ethan lembrou-se das palavras do velho, que disse que precisava ser forte de espírito porque não poderia se curvar diante de alguém na frente de sua família. Essas lembranças me ajudaram a ficar consciente e a não desmaiar, e agarrar meu agressor pela garganta e bater com a testa em seu rosto, razão pela qual o guarda começou a cair para trás. Um trabalhador que passava por perto percebeu a comoção dos guardas furiosos, então decidiu intervir no que estava acontecendo e nocauteou um deles com um forte golpe de garrafa na cabeça. O trabalhador que tirou o boné era amigo de Miles, que disse que esses 6 não deveriam interferir e que apenas os patrões podiam entrar. Bill, que estava sentado ao lado de Bedford, sugeriu que a reunião começasse rapidamente para que ele pudesse responder a todas as perguntas de seus colegas sobre os acontecimentos ocorridos anteriormente. A garota imediatamente percebeu que eles deveriam esperar por Ethan, e Bill deveria se comportar com mais seriedade, dado o motivo do encontro. Ethan, que abriu a porta, excitou os membros da comissão, porque parecia indisposto, ou seja, todo maltrapilho, as mãos ensanguentadas e o terno sujo. E antes de mais nada, o jovem senhor voltou-se para Bill, que ficou mais surpreso do que ninguém, dizendo que era proibido fumar neste lugar. Ethan não ficou nem um pouco envergonhado com o fato de que sangue escorria de sua testa e ele parecia indisposto, mas estava claro em seus olhos que cada palavra que ele dizia tinha peso. No passado, o antigo dono da empresa de Ethan era Fester, considerado quase um rei e o figurão mais importante da cidade, e em tempos sombrios era ele quem estabelecia suas leis. Fester sonhava em entrar no mundo da política, mas não conseguiu, e com isso sua empresa começou a entrar em colapso e todos começaram a lutar febrilmente pelo poder sobre os negócios. Foi assim que começou a brutal Guerra das 9 Adagas contra as facções da cidade, e o lado negro da cidade se transformou em um banho de sangue. O presidente Fester não suportava ver a situação piorar a cada dia, então tomou uma decisão e a guerra acabou. O velho dividiu os direitos empresariais em 4 partes, como pares de braços e pernas, e também reconheceu os líderes das organizações que adquiriram os direitos como chefes para que mantivessem tudo sob controle. Isso foi contado por Jenny, que tirou os óculos e olhou para eles, como se lembrasse de todos os detalhes de uma história que aconteceu há muito tempo. Ela continuou seu discurso dizendo que Bill ignorou os desejos do presidente Fester e do comitê e atacou Ethan, então tais ações poderiam ter consequências graves.
Jenny disse que se Bill não conseguisse fornecer um bom motivo, provavelmente se tornaria o inimigo direto do comitê. Mas o mafioso não teve medo das palavras do colega, por isso disse que a este ritmo alguém não poderia comparecer na próxima vez. E então voltamos para a reunião do comitê, onde Ethan veio e sentou-se ao lado de Jenny e mencionou que este não era um abrigo para cães, então havia muitos cães vadios por perto. Essas palavras enfureceram Bill, que riu em resposta, virou tudo que estava sobre a mesa e disse que finalmente o jovem mestre teve coragem de ser tão rude. Com uma cara horrível, o mafioso bateu na mesa e disse que suas ações anteriores fizeram com que Ethan não tivesse muito tempo de vida, e isso mudou, tornando-o um homem. Enfaixando o ferimento e olhando a ameaça diretamente nos olhos, o cara disse que graças a Bill, ele finalmente recuperou o juízo depois de ser espancado. Apontando o polegar para a entrada, o cara disse que a organização de Bill realmente atacou sua empresa, e quando Ethan tentou entrar na reunião do comitê, ele teve que forçar a passagem. Ethan continuou dizendo que a organização de Bill violou as regras de imunidade do comitê e retirou os ativos imobiliários de sua empresa, o que foi uma clara violação de contrato. O jovem mestre propôs que Bill fosse expulso do comitê e seus direitos completamente revogados, e também estava disposto a ouvir objeções sobre este assunto. O mafioso não interferiu nas palavras de Ethan, mas também disse que o jovem mestre confundiu o procedimento, e foi a organização do cara quem primeiro violou o acordo do comitê, então ele começou a agir. O pensamento passou pela cabeça do cara de que esses arquivos que ele ofereceu a Miles eram para outro projeto e não tinham nada a ver com Bill. Bill acusou Ethan e Miles de conspirar e planejar contra o comitê, e também disse que desde que Miles deixou o comitê, o jovem mestre poderia usar esta oportunidade para perturbar o equilíbrio de poder e tomar o território. Bill continuou seu pensamento dizendo que fora do comitê, a organização desse cara tinha um grupo que atacou os pupilos de Bill, tornando-os os primeiros a infringir a lei. Passou pela mente de Bill o pensamento de que Ethan não conseguiria sair dessa situação, pois não ousaria revelar a existência do projeto aos membros do comitê. Portanto, o jovem mestre e sua organização devem ser punidos por violarem o acordo sobre imunidade dos membros do comitê. Fora da reunião, vários passos foram ouvidos e muitos caras apareceram atrás de Bill, que estavam com um humor hostil. O mafioso também propôs votar para dissolver o comitê inútil como um todo, o que parecia digno, porque afinal de contas eles são gangster. Miles disse que Bill tentaria destruir o comitê e que Ethan contaria com a reunião nesta situação, então a organização de Bill organizaria tudo para que eles tivessem uma chance. O herói acrescentou que no dia do encontro o jovem mestre deverá comparecer ao encontro e provar que está no comando, e Miles cuidará do resto. Na reunião após as palavras de Bill, Jenny se surpreendeu com a proposta de um colega que quer dissolver o comitê. Ethan fechou os olhos e jogou a cabeça para trás para descansar após a comoção. Basford percebeu imediatamente o comportamento incomum do jovem cavalheiro e disse que no caso dele precisava se ajoelhar e implorar por misericórdia, já que havia perdido. E o cara adivinhou que Bill e Basford eram amigos que estavam cometendo um grande erro ao destruir o comitê e se opor ao resto da reunião. A menina disse que os dois escolheram o dia errado para a guerra, pois ela não veio sozinha, e um assassino alto com um grande cutelo na mão apareceu atrás dela. A garota afirmou que se Basford e Bill continuarem com esse mal-entendido, eventualmente um dos chefes acabará com ela. Bill percebeu imediatamente que não deveria se envolver com a garota, então imediatamente mudou para Ethan, dizendo que o cara não conseguiria escapar hoje, já que não tinha 9 adagas. Olhando nos olhos do jovem cavalheiro e sorrindo sarcasticamente, Bill disse que o cara não deveria nem tentar pegar os arquivos do projeto para si mesmo. Ouviram-se passos vindos do corredor, e Bill ouviu a voz de Miles chamando e aproximando-se cada vez mais junto com os passos de seus amigos. Na porta, nosso herói se levantou com 2 bandidos e disse que estava atrasado para uma reunião de amigos e pediu desculpas pela visita tardia. O mafioso descontente disse que o próprio Miles desejava não estar mais associado ao comitê, e agora nosso herói entra furtivamente na reunião. Mas nosso cara sorriu e notou que o próprio Bill havia dito que o comitê não existia mais, o que significava que ele não tinha nada com que se preocupar. Agora ficou claro para a máfia porque o jovem mestre não lutou pelo comitê e não o defendeu, já que Ethan se aproximou de Miles. Nosso herói afirmou que respeita a vontade do último presidente Festeri, portanto, ele e sua organização apoiarão a empresa de Ethan e farão dele seu presidente. Rangendo os dentes, Bill dirigiu seu olhar raivoso para seus inimigos e ouviu de nosso rapaz que ele deveria se preparar, já que seria o primeiro na lista de eliminação.
Depois de levar Ethan, Miles voltou-se para os outros dois membros do comitê e disse que eles deveriam escolher um lado para ingressar. Após sair da reunião, nosso rapaz perguntou sobre o bem-estar de Ethan, que parecia indisposto, mas o jovem senhor apenas disse sarcasticamente que os rapazes poderiam ter vindo mais cedo. Ao pé da escada estava aquele que o nosso rapaz nunca esperava ver, e aquele que lhe dava ordens e depois o traiu, matando quase toda a equipa de subordinados. O tenente-coronel parecia realmente assustador, e em seu rosto podia-se ler o desejo de matar aquele que ele não conseguiu, no primeiro encontro de seu povo com Miles. E nos olhos do nosso herói havia medo e surpresa por ele finalmente ter conhecido o homem que destruiu sua vida e a vida de seu irmão. Ethan percebeu que era esse homem o responsável por aquele projeto de destruição, então não era em vão que Miles tinha medo dele, e encontrá-lo aqui significava que haveria problemas. Ethan, que chamou nosso herói, não o ouviu mais, pois a única coisa que Miles queria era a morte desse homem podre que destruiu a vida de muitos. Memórias da vida de seus subordinados, de seus amigos e dos caras com quem trabalhava passaram diante dos olhos do nosso cara, então ele pensou que alguns segundos seriam suficientes para ele terminar o trabalho matando o canalha. Descendo até o tenente-coronel, Miles tirou uma caixa e pediu luz, ao que James concordou, tirando um isqueiro do bolso do terno. A situação estava o mais tensa possível, e qualquer um poderia iniciar um massacre, acabando com o adversário, que tanto atrapalhava seus planos. O tenente-coronel perguntou ao nosso herói sobre o seu bem-estar, pois enterrou o irmão, e os problemas que se seguiram atingiram gravemente o herói. Miles respondeu que havia encontrado o assassino, mas ainda não havia encontrado provas de sua culpa, mas depois que o chefe veio aqui, todas as dúvidas desapareceram imediatamente. Ficou claro no rosto de James que ele estava pronto para qualquer travessura do nosso herói, então ele olhou atentamente para Miles e disse que se ele já conhecia o assassino, então estava pronto para dar o próximo passo. Miles ficou com tanta raiva que suas veias saltaram e seus olhos ficaram frios, e então ele disse que o caso não terminaria com o assassinato de uma pessoa. Nosso herói entendeu que não era lucrativo entrar em uma luta agora, porque eles estavam em minoria em território inimigo. E se nosso herói não conseguisse conter suas emoções e entrar na batalha, poderia perder tudo. James olhou para Miles que estava partindo e disse que ainda tinha muitas perguntas sobre o irmão mais novo de nosso herói, mas depois da reunião de hoje ele teve um pressentimento. O cara se despediu do tenente-coronel e com sua equipe seguiu o caminho, deixando este lugar cheio de intrigas e traições. Em uma das agências de crédito, um chefe gritou com um subordinado que desta vez ele recebeu apenas $190 e perdeu $36. Coçando a nuca, o cara explicou que era tudo por causa da filha da senhora da barraca de frutas, que lhe deu uma maçã em vez de dinheiro e disse para ele voltar amanhã. Enquanto o chefe chorava, ele pensou consigo mesmo que havia caído muito depois do ataque dos russos enviados pela organização de Miles. Lembrando-se dessa gangue que atropelou sua gangue, ele se lembrou do terrível massacre que o russo realizou, e das palavras do loiro, que o aconselhou a desistir e ficar quieto. Enquanto o bandido estava em seus pensamentos amaldiçoando esses bandidos por arruinarem sua vida, uma silhueta familiar de um homem apareceu na porta da frente, dizendo que tinha acabado de ver uma barata. Sim, foi o amigo do nosso herói, Lucas, que, ao reencontrar velhos conhecidos, disse que não se viam há muito tempo e, talvez, o bandido tenha conseguido esquecê-lo. O bandido careca ficou insatisfeito com o comportamento de Lucas, então imediatamente se aproximou do rapaz e disse que não toleraria tamanha grosseria na frente do chefe. O chefe de Charlie ficou seriamente assustado, pois conhecia esse loiro, pois tal atitude poderia criar ainda mais problemas para sua já pequena empresa. O amigo do nosso herói e o bandido sentaram-se à mesa, e Lucas começou a pedir ao rapaz qualquer informação sobre a organização de Bill, ou seja, onde ficavam seus centros de negócios. Enquanto bebia um coquetel, o loiro disse que estava procurando alguma coisa, mas não conseguia encontrar, então apareceu para ver alguém que provavelmente deveria saber mais sobre eles. O bandido atordoado perguntou o que exatamente o cara estava procurando, pois era difícil descobrir de imediato, sabendo quais bens a organização de Bill possuía. Depois de olhar atentamente para o bandido para que ele não minta, Lucas respondeu que procurava uma determinada pessoa e um lugar onde 5 pessoas pudessem se esconder. Charlie percebeu imediatamente que as histórias locais eram verdadeiras, e a organização de Bill assumiu o controle da empresa de Ethan e roubou Gudo. Enquanto tomava sua bebida, o bandido continuou seus pensamentos, pensando que o comitê havia se dissolvido e a organização Miles havia se fundido com a empresa de Ethan. Tendo pensado bem,
O bandido disse que conhecia 2 locais da organização de Bill, sabia onde encontrá-los e estava familiarizado com a segurança, e também comprou muitos lá para subir na companhia de Bill. Charlie disse que estava pronto para compartilhar todas essas informações, mas com uma condição, que o ajudaria a subir novamente do fundo, onde foi parar graças ao pessoal de Miles. O gangster disse que queria se juntar à organização de Miles em troca de informações porque queria uma mudança de direção e porque achava que a empresa de Miles poderia vencer a batalha. Lucas não era contra uma nova campanha, por isso disse que concordou com as condições e se ofereceu para ir com ele, mas o bandido só ficou surpreso com uma decisão tão rápida de alguém que antes considerava inimigo. Lucas sorriu e disse que se quisesse entrar no time não precisava esperar por nada, mas sim ir direto ao chefe por ele. Em um dos hangares abandonados, Caleb estava amarrado, sentado em uma cadeira, esperando para ver o que aconteceria com ele a seguir, e uma silhueta apareceu atrás da porta. O chefe da máfia, Bill, aproximou-se dele e perguntou sobre seus assuntos, mas recebeu silêncio em resposta, pois o prisioneiro amarrado não queria se comunicar com os sequestradores. Sentado em uma cadeira, o chefe da máfia disse que não gostou quando foi ignorado, e os reféns fingiram ser homens corajosos que não queriam fazer contato. Bill continuou, dizendo ao prisioneiro que a organização de Miles estava agora colaborando com a empresa de Ethan para preservar a tradição e fazer do jovem mestre seu presidente. Abaixando a cabeça e sorrindo, Caleb disse que agora a organização de Miles e Ethan lutará contra a organização de Bill. Mas o mafioso respondeu que a sua companhia não corria perigo, uma vez que os feridos Gudos, juntamente com a organização de Miles, não conseguiriam resistir-lhes. Aproximando-se do refém e abaixando a cabeça perto do rosto, Bill disse que não importava quem estivesse contra eles tinham profissionais ao seu lado que poderiam facilmente lidar com os encrenqueiros. Em outro lugar, Miles prendeu um homem espancado no chão e perguntou quem o ensinou a segurar uma faca dessa maneira, enquanto outros assassinos ficavam atrás dele, imaginando como uma pessoa normal poderia lidar com eles. Depois de algum tempo, a secretária foi recebida no prédio Miles por Stephen, que se ofereceu para ajudá-la com suas coisas, e então disse que o chefe estava esperando por ela na sala de reuniões. Enquanto caminhavam juntos pelo corredor, a menina disse que tomou conhecimento da situação no caminho para cá, acrescentando que os Gudos devem estar em um desses locais. Stephen parou por um segundo com um olhar triste para pensar mais uma vez no fato de que agora não haveria nenhuma organização na qual ele trabalhasse por tanto tempo e não haveria nenhum diretor Miles. Abrindo a porta, a menina disse que como secretária estava simplesmente cumprindo seus deveres, e ele deveria fazer o mesmo. Na apresentação, a menina falou detalhadamente sobre o facto de existirem apenas 2 locais onde a organização de Bill esconde reféns, nomeadamente um motel e um armazém abandonado. A menina explicou que a organização deles não tem gente suficiente para capturar 2 objetos ao mesmo tempo, então eles deveriam concentrar suas forças em um deles. Enquanto os rapazes ouviam com atenção, a garota continuou, dizendo que teríamos que deixar um grupo de pessoas para proteger nossos prédios principais. Como o hotel não era muito popular, havia a possibilidade de as pessoas serem emboscadas pelo inimigo, dificultando o combate. Olhando para seus ouvintes, a garota sugeriu atacar um armazém abandonado em vez de um motel, a fim de evitar vítimas desnecessárias. Miles imediatamente disse que eles não deveriam agrupar nosso pessoal porque eles iriam nos encontrar e pedir reforços e estaríamos em menor número. O jovem mestre não teve tempo de pensar em nada quando o herói respondeu que 3 pessoas seriam suficientes para completar a operação. Vamos deixar 2 pessoas especialistas em infiltração perto de um armazém abandonado para que possam explorar facilmente a área sem esbarrar no grupo de Bill. Enquanto isso, no segundo local do hotel, um homem de capa de chuva foi até a recepção e disse que procurava alguém que era muito importante para ele. E o funcionário disse que cada um pode ter seus motivos, mas não pode compartilhar informações sobre os hóspedes do hotel, principalmente com quem não conhece. O cara não esperava que uma pessoa comum de capa de chuva fosse aquela que poderia facilmente esfaquear outra pessoa na mão com uma faca e nem gaguejar. Esse homem acabou sendo nosso herói, que com um olhar frio perguntou ao cara sobre os reféns que poderiam estar aqui. Depois que Miles viu uma multidão de guardas com facas, ele disse ao cara atrás do balcão para esquecer sua pergunta, pois agora queria conversar com quem o conhecesse. Depois de algum tempo, muitos cadáveres jaziam no chão, e nosso herói pensou que essas pessoas pertenciam ao tenente-coronel, o que significa que ele estava se movendo na direção certa. De repente apareceu Archie, que disse que isso era obra do Gudo,
então ele deveria estar presente nessa bagunça, mas também não queria atrapalhar o nosso herói. Com um sorriso malicioso no rosto, Miles olhou para o velho e respondeu que não queria que o presidente ficasse bravo com ele caso ele se machucasse. Subindo as escadas, Archie decidiu fazer uma pergunta ao nosso rapaz e descobrir por que seu jovem mestre Miles decidiu nomeá-lo presidente. Nosso herói respondeu que queria preservar as tradições de Gudo, mas o velho ficou infeliz porque não queria ouvir uma resposta banal do rapaz, que era muito desconfiado. Miles explicou que nos últimos 3 meses o governo começou a interferir cada vez mais nos nossos assuntos, o comitê desintegrou-se e a guerra está prestes a começar. No lance de escadas, Archie disse que tinha certeza de que nosso herói estava de alguma forma envolvido em todos esses acontecimentos, então ele queria descobrir o real motivo pelo qual Miles estava usando a organização de Ita. Antes que o cara tivesse tempo de contar qualquer coisa a Archie, o segurança já estava subindo as escadas correndo, que os notou e gritou a plenos pulmões, informando aos outros sobre os intrusos. Como o nosso cara não gostou do tom do guarda, ele agarrou a perna dele e puxou com tanta força que o cara da faca caiu e o que o seguia também perdeu o equilíbrio. No momento seguinte, uma mão com uma faca voou em direção a Miles, que o cara habilmente pegou e conseguiu olhar para o velho, dizendo que queria encerrar a conversa em um ambiente diferente. O cara, cuja mão nosso herói agarrou, voou para baixo, e o velho bateu no fundo do pobre sujeito com um forte golpe de punho, após o qual ele não se levantou. Ele facilmente dispersou a próxima multidão de guardas que estava no caminho de Miles, evitando todos os ataques de malfeitores que interferiam com ele. Vários caras que haviam descido as escadas caíram em si, cuspindo sangue e olhando para aqueles que os derrotaram, sem entender por que perderam para apenas 2 intrusos patéticos. Enquanto isso, 3 caras que pertenciam ao esquadrão de Miles estavam perto de um hangar abandonado discutindo sobre a melhor forma de iniciar o reconhecimento do território inimigo. O caolho estava infeliz por ter sido enviado em uma missão perigosa, porque havia contado tudo ao pessoal de Miles, então não queria se expor ao perigo novamente. Charlie disse que talvez Bill estivesse mantendo reféns aqui, já que no hotel ele viu novos rostos que não eram gangster, e também viu um homem armado. Ao mesmo tempo, o massacre estava a todo vapor no hotel, onde 2 parceiros massacravam seus adversários, subindo cada vez mais em direção ao seu objetivo. Enquanto os rapazes avançavam no meio da multidão, um deles ia fugir e pedir socorro, mas um homem de terno branco, manchado de sangue, empurrou o inimigo com um golpe poderoso. Foi o Nono Punhal, que, enquanto fugia, disse que conseguiu escapar devido à comoção, mas precisava se apressar, pois outras pessoas corriam perigo. Mas Miles sentiu que algo estava errado e, portanto, sinalizou ao seu parceiro que precisava parar para poder verificar suas suspeitas sobre o membro fugitivo de Goldial. Nosso herói fez uma pergunta ao cara, mas não ouviu nada em resposta e, para não cair em uma armadilha, o herói começou a se aproximar cuidadosamente da curva para verificar o silêncio abrupto. Ao ouvir o som de uma arma, Miles se concentrou ainda mais para não cair na armadilha de um traidor que não tinha intenção de deixar ninguém vivo. Minutos antes, o tenente-coronel entregou a pistola e perguntou ao Nono Punhalgudo sobre atirar com pistola, mas o cara respondeu que sabia manejar armas, já que foi treinado no exército. Depois de recarregar e apontar a pistola para James, o cara quis saber o que aconteceria com seus companheiros que foram pegos, mas o tenente-coronel respondeu que não os haviam matado. O cara perguntou por que eles estavam lhe dando uma chance, mas James, perplexo, respondeu que na verdade estava lhe oferecendo uma chance de se livrar deles. O tenente-coronel explicou que para ele os mafiosos são um bando de fracassados que tentam exercer os seus direitos, e não se deve ter muita fé na organização dos jovens cavalheiros. Um membro irritado de Gudo se levantou e já apontava furiosamente para James, gritando que ele não iria desertar para os lobos. Depois que o tenente-coronel disse que queria mesmo investir em Gudo, o cara mudou de cara e resolveu ouvir até o fim o que seu captor queria. Levantando-se da cadeira, o homem de óculos foi até o cara com a cicatriz e disse que agora o Gudo deveria entrar na brincadeira e, o mais importante, ele realmente conseguiria atirar no homem. Agarrando a arma, o tenente-coronel disse que de tão perto e mirando o mais direto possível, será necessário puxar o gatilho e pronto. O cara com a cicatriz decidiu descobrir quem é a organização de Bill para eles, e James respondeu que para eles somos mais treinadores do que aliados, então precisamos de uma pessoa como você. Atualmente, o cara da arma se apresentou aos adversários, disse que seu nome é Marvin e tudo o que ele faz é para o benefício deles, já que não teve escolha.
Archie tentou se aproximar dele para falar com ele, mas o cara disse para não se aproximar dele, já que ele e Gudo tinham que passar por isso, e ele estava fazendo tudo isso pelo bem de Gudo. O velho perguntou o que ele queria dizer, e o cara respondeu que já havia se comunicado com James e garantiu os direitos comerciais aos nossos Gudos, o que significa que agora podemos nos tornar chefes. O cara gritou, dizendo que depois que o mestre saiu, era Archie quem deveria ter se tornado o chefe da organização Gudo e administrado ela, e não o jovem mestre. Batendo na parede com toda a força, a velha disse que não queria mais ouvir isso, porque Marvin os traiu, o que significa que agora eles não são uma família. Com lágrimas nos olhos e sangue escorrendo da testa, Archie disse que em nome de Gudo destruiria para que não houvesse mais traidores. O cara ficou seriamente assustado com as palavras do amigo e gritou que não deveria se aproximar dele, caso contrário teria que atirar para se proteger dele. Atrás do vidro da janela apareceu a silhueta negra de um homem de capa de chuva e faca, que derrubou o vidro e voou até o cara que acabará de notá-lo. Foi Miles quem agarrou a mão do cara com a arma e então, com um movimento relâmpago, esfaqueou sua mão com uma faca para que o cara não pudesse atirar. Marvin então largou a arma e já estava voando para baixo, pois não estava com os dois pés no chão, quando Miles o derrubou com um chute rápido. Nosso cara prendeu Marvin no chão e colocou a mão na garganta dele para que ele não conseguisse se levantar, e então com um olhar de sangue frio disse que se ele fosse um traidor, ele morreria. Ao ouvir o barulho e ver Miles com uma faca, preparando-se para matar o traidor, Archie avançou, gritando para nosso herói parar e não matar Marvin. Enquanto isso, em um armazém abandonado, uma porta se abriu, e no meio da sala estava sentado um membro amarrado de Gudo, cujo nome era Russell, que era o sexto punhal. Um jovem apareceu por trás da porta, perplexo com a questão relacionada, e respondeu que não tinha comida. Chegando mais perto, Robin tirou o doce do bolso e partiu ao meio, oferecendo parte ao novo amigo, dizendo que a metade maior era dele e que ele poderia dividir a outra metade. Confuso, Russell perguntou o que aconteceu com os guardas, mas depois acrescentou que não era tão importante, mas o que importava era de onde o jovem veio. Robin respondeu que tinha vindo do norte, o que significava para o membro Gudo que a organização Miles havia feito seu movimento, e o jovem mestre havia feito um esforço para fazê-lo. O cara não parava de se contorcer e ficava fazendo perguntas, o que tornava muito difícil para Robin cortar a corda o mais rápido possível, então o jovem fez um comentário para que pudesse desamarrá-lo o mais rápido possível. Com um sorriso no rosto, Robin respondeu que enviamos pessoas para salvar seus amigos, então, por favor, acalme-se e descanse. O segundo integrante do esquadrão, Lucas, lidou com uma horda de guardas e entrou no hangar em busca dos reféns, por isso, ao ver um homem amarrado em uma cadeira, ficou muito feliz com a descoberta. Lucas olhou para o cara com preocupação, mas a oitava adaga ficou imóvel e não respondeu às palavras do agente, então ele se aproximou dele. Ajoelhando-se, o rapaz disse que o tio parecia lamentável e talvez não se lembrasse do rosto de Lucas, a quem já havia espancado. Tocando o rosto do homem amarrado, o amigo do nosso herói ouviu um leve som de palavras que ele não conseguia entender, então se aproximou ainda mais do homem para ouvi-lo. Mas de repente o homem gritou e franziu o rosto, como um maníaco que esperava por sua vítima tanto tempo e agora esperava para começar a caçada. Na verdade, ele não estava amarrado, então sua próxima ação foi esfaquear o cara na garganta com uma faca afiada, mas Lucas conseguiu se esquivar para não morrer. Afastando-se um pouco, o cara viu um rosto feio que lembrava uma pele esticada imitando outra pessoa, mas estava claro em seus olhos que ele pretendia matar seu oponente. O assassino perguntou como o cara se esquivou, mas em resposta ouviu que embora estivesse sentado em uma cadeira, seu físico era menor do que ele lembrava. Tirando a máscara feia, atrás dela estava um assassino com uma cicatriz, que disse que nem mesmo o irmão de Miles poderia evitar tal golpe. Girando a faca na mão, o assassino provocou o cara com suas perguntas duras, mas a partir disso Lucas percebeu quem matou Joseph, e já estava preparando uma faca para lidar com o malfeitor. Os caras entraram em confronto, e agora ninguém sabia quem sobreviveria depois dessa terrível luta, pois estava claro no rosto do assassino que sua sanidade o estava abandonando. O terceiro integrante da equipe, cujo nome era Charlie, aproximou-se do terceiro armazém abandonado, pensando consigo mesmo que agora poderá mostrar do que é capaz. Na entrada estava um grandalhão saudável que disse que esta é propriedade privada da organização de Bill, e se você não é nosso aliado, por favor, deixe este lugar. Charlie disse ao guarda para sair do caminho, mas então gritou, dizendo seu nome e afiliação à gangue de Hulk,
e então balançou a mão, segurando algo brilhante na mão. O punho do grandalhão parou bem próximo ao rosto do cara, ao ver um sinal de pertencer à organização deles, então deixou Kaoli entrar na sala. Lá dentro, ele viu um membro amarrado e ferido de Gudo da Quarta Adaga, que perguntou o que ele precisava e quem ele era. Depois de alisar o cabelo, Charlie se apresentou como sendo da gangue Hulk e veio dizer que a organização de Miles iria tirar você daqui. Enquanto isso, Robin lutava com Austin, que já usava a linha de pesca ao máximo e fazia perguntas ao oponente de todas as maneiras possíveis enquanto ele lutava. O assassino disse que o cara não parecia um bandido inveterado, o que significa que pertencia aos que se chamam profissionais, mas Lucas não respondeu nada, apenas ajeitou o terno. Antes que Austin tivesse tempo de terminar suas palavras, Lucas quase abriu a garganta do assassino com um ataque rápido e poderoso, mas ele conseguiu reagir a tempo e se esquivou. A primeira coisa que o assassino pensou foi que o cara não hesitou um segundo e poderia ter me matado, mas também não sou um mercenário comum, então consegui reagir a tempo. Desviando e desviando de todos os ataques do oponente, Austin encontrou uma brecha em sua defesa, então, esquivando-se de outro golpe, ele mandou seu próximo golpe direto no torso do oponente. Mas ele não teve tempo de fazer isso, pois uma lâmina apareceu na frente de seu nariz, o que deixou o assassino seriamente assustado, pois quase o matou. Levantando-se do chão com a mão, Austin saltou para fora de perigo para considerar seu próximo movimento, já que não se sabia quantos ases a mais seu oponente tinha na manga. A primeira coisa que o assassino pensou foi que durante todo esse tempo o adversário estava se abrindo para não mostrar seu verdadeiro estilo de luta. Lucas ficou surpreso com o fato de o assassino ter conseguido se esquivar de tal ataque, mas isso só irritou Austin, e ele disse que era melhor não se aproximar dele, a menos que o cara quisesse acabar como Joseph. Enquanto isso, os rapazes, cobertos de sangue, sentaram-se no carro e discutiram onde poderiam estar os demais integrantes do Gudo, e chegaram à conclusão de que estavam em um armazém abandonado em outro ponto da cidade. Marvin disse que eles não deveriam ir até lá porque não iriam machucá-los, pois garantiam a segurança dos membros do Gudo. Então ele disse que tudo mudou e eles não podem lutar contra a organização do Bill, e neste momento precisamos entregar o jovem mestre e a organização do Miles ao pessoal do Bill. Mas Archie não suportou tais palavras de seu amigo, então ele deu um soco na mandíbula de Marvin para que ele recuperasse rapidamente o juízo, já que ele estava falando um disparate completo. Com o nariz quebrado. Marvin disse que não entende por que eles continuam lutando, porque perderam há muito tempo e sua organização não existe mais. O velho errou no golpe seguinte, quebrando deliberadamente o vidro do carro e dizendo ao amigo que estava errado, porque é pelo Gudo que eles lutam. Archie continuou, dizendo que eles não estavam lutando para vencer, mas para proteger seus entes queridos, mas Marvin apenas chorou, pegando a mão do velho amigo, e disse que com suas mãos fracas era impossível fazer isso. Miles, que estava do lado de fora, abriu abruptamente a porta do carro e sentou-se ao volante, depois pisou no pedal e seguiram em frente, o que não pôde passar despercebido por Archie. Nosso herói disse que os planos haviam mudado e eles precisavam chegar rapidamente aos armazéns para salvar o resto dos caras que estavam em uma situação difícil.